Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem as pipocas de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Neste podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias inusitadas do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como paternidade, crianças bem fofinhas e Buongiorno, Principessa! Eu sou o Tonzeira e Oi. Você já inventou um jogo maluco? Já, quando era criança, eu inventava vários, né? Que só faziam sentido na minha cabeça. Aí, quando eu tentava convidar alguém pra brincar, ninguém entendia. Eu vivia brincando sozinho. Ô, André, escreva aí o tipo de roupa que você usava quando você era criança. Quando era criança, eu usava... Não, mas criança qual a idade? Você não usava camiseta de xadrez quando você era criança, não. né? Camiseta de xadrez. Bermuda caqui. Não. Criança qual a idade? Criança... não sei lá, quando você lembra, uns 7, 8 anos. 7, 8 anos? Quando você ia pro jardim da infância, prezinho. Não, mas peraí, 7 anos não é jardim de infância, prezinho, não. Aí já é escola. É primeira série, 7 anos. Primeira série? Então tá, então primeira série, vai. Isso, então eu Primeiro usava o de uniforme da escola, pronto. Não tem graça. Quando você voltava da escola, então. Então, quando eu não tava na escola... Cara, eu acho que, pelo que eu me lembro, eu usava camisetas maiores do que o meu tamanho. Gostava de camiseta larga. Eu lembro disso. Mas eu não lembro se era nessa idade ou se foi um pouco mais velho. Talvez tenha sido adolescente, né? Que aí você fica meio desengonçado. Você já é daquela geração Conga vermelhinho? Não. Que? Não, Não. Então você foi depois. Não, mas tinha o Quixute, eu lembro. Quixute tinha. Ou antes. Não, foi antes, então. Quixute. Tinha isso. Quixute da minha época. Conga eu não tô lembrando, não. Pô, Conga vermelho, clássico da criançada. Devia ser muito regional o Conga. Ah, pode crer. Pode ser. Assim como o Bamba. Que aliás voltou, né? Enfim. O Bamba voltou? Bamba voltou. Bamba eu voltou lembro. no estilo Havaianas, custando R$300. Eita, aí sim. Aí. Bamba tênis. Ah, sim, Bamba sim. Dudu, Oi. qual foi a maior coincidência que já aconteceu com você? Você falou, não é possível isso acontecer. Eu sou péssimo nessas coisas. Ou alguma coincidência curiosa que aconteceu com você? Ah, sim, não, tem uma grande, verdade. O meu irmão começou a namorar a esposa dele um pouco antes. Ele Tava namorando ela também. A esposa dele... cara, deixa eu falar. A esposa dele é de Ipatinga. A minha esposa é de Ipatinga e as duas são do mesmo bairro de Ipatinga. Nossa, ainda tem Estudaram na ela se mesma conhecia? escola, mas em eu anos sei dessa diferentes. história. A esposa dele estudou com a irmã mais nova da minha esposa e a minha esposa estudou com o irmão mais velho. Que louco. Da Olha esposa aí. dele. Cidade pequena é isso. Não, foi muita coincidência mesmo, sei. Gigantesca. Ô, Tom, Diga. me fala aí dessas dinâmicas de empresa que o RH faz, qual que você mais gosta? Cara, Qual que você mais gosta? a que eu mais gosto foi justamente uma que eu fiz, que era o seguinte. Uma pessoa tinha que ficar de olhos vendados e ela tinha que montar um cubo de Lego. E uma outra pessoa, atrás dela, tinha que dar comandos com uma única palavra. Então, tipo, vira, esquerda, até a pessoa conseguir montar esse cubo. O cara Olha do só. RH é muito criativo, cara. É isso Eu vou te aí. falar. Porque é uma E eu habilidade lembro direitinho importantíssima. que eu fiz isso, e aí era uma troca, né? Aí quando eu tava fazendo, beleza. Aí quando eu fui fazer, a pessoa perdeu a paciência comigo. É tudo uma palavra só, né? Opa, Porra, caraca. Azul, não, vermelho. Filho! Então é isso. Vamos largar uma cascata pesada pra fazer um fascista não comer a nossa pipoca, porque a única coisa que fascista merece comer é bala. Perde 1. Quem começar a chorar. 2. Quem quiser ver a mãe. 3. Quem tem fome e quer um... Sessão aleatória.
mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais fanfarrão da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos ladrões de chapéu que contam histórias fantásticas e são especialistas em resolver charadas. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já contamos a história da Cartola, no episódio 2 do filme Gangues de Nova York. Já falamos sobre as fantásticas histórias do seriado Além da Imaginação, no episódio 121 do filme Planeta dos Macacos, e explicamos a diferença entre charadas e adivinhas no episódio 113 de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você já sabe, Sessão Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar ouvindo. Porque o filme é só o aperitivo pro prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é A Vida é Bela, um dos maiores sucessos do cinema dos anos 90, que conquistou a crítica e o público do mundo inteiro. Esse filme foi sorteado do nosso baldinho de sugestões dos ouvintes, Baldinho Roots. Quem colocou esse filme no de nosso... fora? Não. Hã? Qual que é o dos ouvintes? É o baldinho da galera que escuta... É o primeiro baldinho que surgiu. É, o baldinho original. É oficial. O principal, Cara, o baldinho. Olha aí, então temos um novo aleatório. Exatamente, o Olha baldinho aí. que elege os novos aleatórios. Quem colocou esse filme É o maravilhoso? baldinho categoria de base. Exatamente, é isso aí. Quem colocou esse filme no nosso baldinho foi o Cauã Santos. O Cauã Eita. é o ouvinte exemplar, porque ele se apresenta aqui na justificativa que ele colocou. Ele colocou aqui, ó. Olha Meu nome aí. é Cauã Santos, moro no interior da Bahia, em Varzedo, e faço quadrinhos fofos. O arroba dele é Cauã Santos 020202. Nossa senhora, Cauã, tem muitos 02 aqui. Entra lá no Instagram dele e que tem lá os quadrinhos dele, e de fato são fofos, são muito legais. Ah, é? Parabéns aí pelo Então- seu estilo, Cauã, muito bacana mesmo. Vamos procurar. Dá uma olhada lá depois pra você ver. Então o Kawaii é Kawaii? Depois todo mundo começa a olhar agora, O Cauã é Feita a gravação. Kawaii. O Nossa Kawaii é Senhora. Kawaii. É, exato, ele curte o Kawaii. O melhor de tudo foi a justificativa que ele deu pra escolha do filme, que é praticamente uma sinopse do IMDb. Ele coloca Olha aqui, aí. ó. É o meu filme favorito da vida e é um dos filmes mais tristes que eu já assisti. Também é um filme sobre um comedor de casadas. Essa é a justificativa dele no filme. É verdade, Cauã. Tá perfeito. Essa é a melhor sinopse que alguém já fez. Mas aqui, o Cauã é do multiverso de alguém? Ou ele é... Eu acho que o Cauã me adicionou, só que pelo fato do nome dele ser Cauã e tem vários números, eu achei que fosse, sei lá, spam. Desculpa, Cauã. Achou que fosse um bot do Elon Musk? Achei que fosse um bot. Não, Mas qual Cauã que é o Santos Instagram dele? Peraí, existe. Cauã... Cauã Santos 020202. 0202. Não, com C. Achei. O Instagram dele tem os quadrinhos dele, é muito legal. Então bora lá falar do filme. A Vida é Bela é um filme de 1997, dirigido pelo Roberto Benigni, com o roteiro do Roberto Benigni e Vincenzo Cerami. O filme estrela o Roberto Benigni como Guido, a Nicoletta Braschi como Dora e o Giorgio Cantarini como Josué, que é o filho dos dois, né? E uma curiosidade aqui de cara, ó, a Nicoletta Braschi é esposa do Roberto Benigni na vida real, viu? Eles se casaram aqui em 1991, olha aí. Eles fizeram vários filmes juntos, se não me engano. Fizeram vários filmes juntos, exatamente. É isso Vamos aí. falar mais disso. O que é impressionante, porque quando eu vi o filme eu falei, não, você quer me vender que essa mulher se apaixonou por esse cara? Não é possível, né? E realmente, essa mulher se apaixonou pelo cara na vida real. Você vê que, né? Porra, velho. Oh, É um sacanagem. filme, é sacanagem, o cara não é feio, não, ele é bem apessoado. Ó, como o diretor do filme, o Benigni, ele também é o principal ator desse filme, né? Então vou abrir aqui com o nosso maravilhoso quadro Viu Não Viu, onde a gente fala dos filmes que a gente viu e dos que a gente nunca ouviu falar do elenco do filme. Você viu ou não viu? Vou falar um pouco sobre o Roberto Benigni, né? A força criativa por trás desse filme aqui. Ele nasceu em 1952 e começou a carreira no teatro, em Roma, no início dos anos 70. E desde o início, além dele atuar, ele também dirigia produções teatrais. Mas ele ficou famoso na Itália por causa de um programa de TV chamado Onda Libera.
ou Onda Libera, não sei como fala isso. Onde ele interpretou... Libera, né? Sim, mexe a mãozinha e fala, libera. Onda Libera. Tem que falar, né, com a entonação, assim. Onde ele interpretou uma peça satírica chamada O Hino do Corpo Solto. Sabe o que é isso, Chi? Não. É um musical escatológico sobre a alegria de defecar. Que merda. Olha que coisa boa. Vamos procurar o hino. E aí, esse hino do corpo solto causou um grande escândalo na época e acabou sendo cortado, foi tirado do ar pela censura da Itália. Já começou bem a história. Aqui, ó, ele continuou fazendo muito sucesso. Então, mas ele ficou famoso. Exato. Ele continuou fazendo muito sucesso em papéis cômicos na TV durante os anos 70 e começou a carreira de diretor no cinema em 1983, num filme chamado Tu Me Turbi. Ou Tu Me Turbi. Vai ficar difícil, gente. Tu Me Turbi, é isso aqui. A tradução é Você Me Perturba. Pronto. Ele continuou uma carreira de muito sucesso na Itália como comediante, estrelando inclusive o filme de maior bilheteria do cinema italiano até então, que é uma comédia chamada Johnny Stettino, de 1991. Agora, é claro que o grande sucesso da carreira dele foi justamente A Vida é Bela, o filme que a gente vai falar aqui. Depois desse filme, ele ainda teve um papel de destaque em Asterix e Obelix contra César, de 1999, como o vilão do filme. Olha aí. E o projeto seguinte dele foi também o mais ambicioso da sua carreira, que foi o Pinóquio, de 2002. Ele dirigiu e protagonizou fazendo o papel do Pinóquio. Vocês já viram isso? Nossa, ele não foi bom, não. Não ficou legal, não. Não foi legal, né? Deu errado. Fala aqui que esse foi o filme mais caro da história do cinema italiano. Teve alto investimento de divulgação no mundo inteiro, mas foi um fracasso completo. Uma ideia idiota, né? Um adulto fazer o papel de Pinóquio, falando de idiota. Nem o live action da Disney ficou bom, mas esse cara vai fazer também. Mas curiosamente, olha aqui, o último trabalho dele também foi Pinóquio, só que ele foi o papel de Geppetto numa outra adaptação de 2019. Inclusive eu tava vendo o trailer aqui e é um negócio meio Pinóquio Begins, viu? É meio realista, assim, tipo... Pinóquio Begins. Pô, agora só falta ele fazer o grilo falante. Ele tá mais pra grilo falante mesmo. Ele tá mais mesmo, é verdade. Desistir. Cara, é meio bizarro, na verdade, esse Pinóquio dele aqui, viu? Tô vendo aqui. E ele tem meio que fascínio com o Pinóquio, né? Pelo jeito, né? Não sei se chamaram ele pra homenagear ou uma coisa assim, né? Mas enfim, tá aí. Agora, a gente não viu o Roberto Benigni num filme de 1986 de um diretor chamado Jim Jarmusch, que é um cara famoso aí do cinema indie. Só que o mais legal é o nome do filme. O filme chama Down by Law. Down by Law. Tá, Down by Law. Certo? Tem uma banda chamada Down by Law. Mas o filme escreve D-O-U-N-B-A-I-L-O com acento no O. Down by Law. Down by Law. É isso. Os caras, em vez de traduzirem o título, eles colocaram esse nome bizarro. Tipo, escreveram como se fosse em português o negócio, entendeu? Que é a única coisa que eu lembro desse filme, que eu assisti, eu não lembro absolutamente. Não, eu lembro que tinha o Tom Waits. Mas é só isso, eu só lembro do título. Down by Law. Olha aqui, Xi, eu vou te falar o que ele faz no filme. O Roberto Benigni faz o papel do Bob, que é um inocente estrangeiro vivendo nos Estados Unidos que é condenado injustamente por assassinato, mas seu inabalável bom humor e otimismo o ajudam a escapar da cadeia e encontrar o amor. Agora, não é o mesmo plot da Vida é Bela? Isso aqui? Exatamente. A Vida é Bela. Não é o mesmo plot, mas eu acho que ele pegou várias situações. Roberto Benigni é um grande Renato Aragão da Itália. Ele é, na verdade, exatamente. Ele é um Charlie Chaplin, você vê que é um personagem bem parecido mesmo. A esposa dele participa desse filme também. Ah, com certeza, ela participa de todo o filme. Na verdade, ele pegou uma fórmula de vários filmes e colocou no Vida é Bela e deixou comercial. Provavelmente foi isso, né? Pegou várias referências de coisas que ele já tinha feito. Da carreira dele. Entendeu? Pode ser. E aí fez uma obra-prima, porque a obra-prima dele é essa daí. Tá bom. Vamos falar mais disso então. Vamos falar aqui da sinopse do IMDb do A Vida é Bela. Quando um bibliotecário judeu e seu filho se tornarem vítimas do Holocausto, ele usará uma mistura perfeita de vontade, humor e imaginação para proteger seu filho dos perigos do campo de concentração. É isso. Não, mas ele tá falando no futuro. Que só quando ele vai fazer no futuro. Só quando que vai acontecer. Futuro do pretérito aqui, né? Porque já foi, né? Mas...
Eu fiz uma sinopsezinha aqui, curtinha, né? É porque é meio isso mesmo, né? Não tem muito mais o que elaborar, não. Aqui, ó, na Itália dominada pelo fascismo, no final dos anos 30, o carismático e esperto Guido chega à cidade de Arezzo para trabalhar com seu tio Eliseu no luxuoso hotel da cidade. Ele, por acaso, conhece uma professora local chamada Dora, por quem se apaixona imediatamente. Enquanto se adapta à vida na cidade, o Guido bola várias situações para se aproximar da Dora, sempre fingindo ser coincidência, e acaba descobrindo que ela está comprometida e pretende se casar em breve. Mesmo assim, ele consegue conquistar o coração dela e juntos eles fogem durante a festa de noivado. Pronto, essa é a primeira parte do filme. O Guido e a Dora têm um filho, que é o Josué, e anos depois eles vivem uma vida feliz até que são presos por serem judeus e enviados a um campo de concentração nazista. Para proteger o filho dos horrores ao redor, o Guido transforma a experiência num jogo, dizendo ao Josué que tudo não passa de uma competição e que ele precisa seguir uma série de regras para ganhar pontos e conquistar o grande prêmio, um tanque de guerra de verdade que os levará para casa. E é isso o filme. Quer dizer, é um filme muito doido, porque ele é meio que 2 filmes, né? Vocês perceberam isso também? Então, mas eu fui pego nessa daí, porque eu fui no cinema assistir na estreia. Então vamos lá, fala aí. No cinema também. Como foi sua experiência vendo esse filme? Eu fazia cursinho, foi em 98. Esse filme é de 97. 97. Então foi 97. Eu tava fazendo cursinho também, 97, 98. E aí eu fui no cinema assistir. Não, vou no cinema assistir. Ou eu não sei se esse filme estreou no Brasil em 98. Ele pode ter estreado um pouquinho depois, Pode ser depois. Assisti em 98, eu acho. E aí fui lá, não vou assistir aula hoje no cursinho, vou assistir esse filme. E achei que era uma comédia. Até a parte não, ele é que uma ele comédia, foge do né? casamento. Ele é uma comédia. Depois, é aquele tipo de filme que você sabe que ele faz graça, ele faz coisas engraçadas ali, mas você não consegue rir por causa da situação. Que é, tipo assim, né? A pior situação possível, inacreditável. Esquisito, cara, é verdade. O cara tá se esforçando, né, pra manter um menino vivo e no holocausto e sem conflitar com nada que tá acontecendo ali do lado de fora. Não, é exatamente isso. Na prisão ali, né? Então, assim, é extremamente angustiante e extremamente triste no final, né? Porque Sim. mesmo o menino contando a história, porque ele foi salvo, uma história muito bonita, que ele conta no começo, que é uma fábula, né? Uma história muito bonita, mas é extremamente trágica. E igual o nosso querido aleatório aí, o Cauã falou, é um dos filmes mais tristes que tem. É mesmo. Mesmo ele tendo uma certa leveza, não é um filme pesado sobre o Holocausto, tem filmes muito mais pesados sobre o Holocausto. Muito mais. O Benigni blinda tanto o menino quanto o espectador das coisas que acontecem. Né? Então você se sente ali com o menino. Né? Ele conta realmente o relato do menino, que é um menino que não viu as coisas acontecerem. Isso, exato. Aí você fica blindado por aquilo ali, mas o problema é que a gente sabe. A gente não é o menino. Pois é. A gente sabe. Pois Por isso que se você botar o menino pra assistir esse filme, ele não vai entender no finalzinho ali, mas o menino de uma certa idade não vai ter tanto problema assim. Pela minha visão, eu acho. Inclusive tem algumas cenas assim que é muito tipo, cara, não foi assim que aconteceu. Não, aquilo é uma fábula. Assim? Não, mas é uma fábula. Não, mesmo sendo uma fábula, né? O que eu quero dizer é o seguinte: não de que aquela cena era uma cena fantasiosa, mas o relato da cena, como aconteceu, de fato não foi assim que aconteceu. É o relato de alguém passando por aquilo. É realmente o relato de uma criança que não lembra o que aconteceu. Por exemplo, só tinha contato com o pai. Tem um momento lá em que ele atua como tradutor, né? Sim. Em que ele atua como tradutor do soldado alemão. Isso. E o Guido vai falando coisas sobre o jogo e no final ele fala: porque tinha muito sorvete, eu passei muito mal, mas tinha sanduíche de geleia. Ele ficou zoando o cara, que né? Ele falando assim normalmente para as outras pessoas que estavam lá, não ia soar como alguma coisa crível, né? Então era realmente o relato de uma criança vendo aquilo que estava acontecendo. Então, a verdade é porque depois ele fala, o cara que sabe alemão, ia contar pros outros, né? Ele fala isso rapidamente. Mas eu acho que ele não tem essa ambição de ser fidedigno ali, sabe? De ser verossímil. A coisa é uma fábula mesmo. Tipo assim, ele vai falar sobre isso, eu vou comentar um pouquinho de algumas entrevistas que eu li dele, porque é esquisito mesmo, na hora que você vê aquilo, você fala, cara, mas piada esquisita, né? Por que o cara tá fazendo isso? E ele vai falar sobre isso mesmo. E você, Chico, o que você achou aí de ver? Você já tinha visto esse filme? Já, eu vi quando passou na Globo e eu lembro exatamente o dia, porque foi um dia que teve uma reunião na casa dos meus pais lá e estavam todo mundo lá, os primos, as tias, os tios, todo mundo dando uma farra. Começou o filme e as tias todas oriçadas, né? Tipo, eu acho que vai ser igual daquelas comédias do Marcello Mastroianni, vamos assistir.
começou aquela conversinha, eu falei, vai ser isso mesmo. É meio trapalhões até, né? Porque é bem quando bobinho, chega no então. campo de concentração, muda de um jeito. Muda que, totalmente. aí as Exato. minhas filhas, no final, todo mundo chorando, todo mundo Exato. silêncio absoluto, assim, acabou com a reunião da família. Acabou, né? Esse Virou filme bem Acabou. vibes. É, Ninguém quis Bad comer mais Vibes salgadinho, Cast. É isso nada. eu tô falando. É o que a gente não pode Bem, deixar Marinho. acontecer aqui. Pois é. É engraçado mesmo, porque vocês falaram o negócio do Didi Mocó, eu acho que ele tem muito de Didi Mocó mesmo. Ele tem essa Muito. coisa do fanfarrão, do cara, né, espertalhão, de que tem bom coração, mas ele também não é... Tão ele bom não é assim. ingênuo, né? Ele não é um cara ingênuo. não. Ele é um É. cara esperto, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Entendi. Então ele tem aquela coisa do palhaço que ri em qualquer situação, né? Por mais trágica que seja. É meio que essa a ideia. E a mensagem do filme é essa, né? Uma mensagem de resiliência, né? O otimismo Uhum. como uma forma de lidar com a situação mais horrível que você puder imaginar, Isso. né? Você tá com sua Exato. família num campo de concentração e o cara, né? Ele se mantém otimista ali. Não, a gente vai embora, a gente vai sair e tal. Então assim, Você mantém uma frio fábula- também, né? Com aquela situação ali, né? Completamente. também. Ou pelo menos não transparência, né? Não, É. mas ele não pode de forma alguma. Qual o momento ali que ele consegue parar pra chorar? Nenhum. Não, É, ele não tá o pode. Nenhum tempo momento. Ele tá todo, junto né? com o filho o tempo inteiro. Não pode nem correr uma lágrima do olho. Mas assim, é óbvio que é uma fábula, porque é que dá uma amenizada mesmo na coisa do horror do campo de concentração. Porque aquele cara naquela situação ali não duraria 2 minutos. Essa que é a verdade, né? O cara tomaria uma bala na testa ali e acabou aquela brincadeira. É um realismo fantástico mesmo. Você não pode levar isso como se fosse uma visão do que realmente aconteceu, né? E ele não se presta a isso mesmo, não. Não é a intenção do cara. Não, de forma alguma. Mas é um filme esquisito. Assim, independente disso, é um Você filme tinha muito visto? esquisito. Você Eu nunca viu tinha pela primeira visto, vez? nunca tinha visto. Parei pra ver agora. Eita! Eu não sei porquê, cara, que na época eu não vi esse filme. Eu lembro que ele foi culturalmente relevante, assim, que Foi, ganhou um monte de é. prêmio, todo mundo falou desse filme e tal. Mas já na época me incomodou. Eu falei, pô, comédia, mas sobre campo de concentração, eu não vou ver esse negócio, sabe? Tipo, eu fiquei com essa coisa na cabeça de que eu mas não gosto desse tipo de coisa. Entendi. Eu vi porque eu não sabia. Mas Tipo, tem um parecido que é do Taika do Waititi. Taika que é Waititi, recente. que eu não vi também. Waititi, é. Que eu não vi é também, é o o Jojo Rabbit, né? Jojo Rabbit. Ah, vi Jojo Jojo Rabbit Rabbit é bem legal. Pois é bem legal. Mas é meio que essa pegada também, né? Sim. Tem uma situação parecida com a dessa? Tem. Até pior, talvez. Mas, sim. Não, pois mas é. eu vou confessar que dessa segunda vez eu não fui até o final, não. Quando começou a chegar no campo de concentração, Você aí falou, eu falei, já não, deu, não, né? Você parou. Já deu. Parei. Já deu. Então, É mesmo? quando eu vi a pois primeira é. vez, eu chorei Parei. no final. Esse eu comecei a chorar no meio, porque eu tenho um filho. Aí que merda. Pode crer, pode crer. Caraca, Nossa. velho, aí é foda. Aí realmente também eu fiz igual o X, assim. Eu Falei, não não, parei, mas eu chega. deixei, sabe, de orelhado, Aham. pra não ficar vendo. Não é um filme que eu veria de novo, viu? Porque eu acho, sei lá. É, Mas é muito doido esse filme, na verdade. essa é a achei terceira essa vez que coisa eu muito vejo, mas acho que não vou esquisita, ver de novo também, não. cara. O filme começa uma comédia romântica, o cara Isso. maluco, de Mocó, não sei o que, e de repente, bum, campo de concentração na sua cara. Você fala, porra, bicho, No peraí, filme né? começa a dar umas pistas tal, bem de leve. Tanto que a primeira vez que eu vi, eu nem reparei nada. Aquela parte que aparece o burrinho pichado, pintado, né? Judeu, não sei o que, você já fala, isso é piada, É, isso pois foi é, esquisita, pois é. né? Mas na hora Ali da já fé- começa a ficar desconfortável o negócio. E ele brinca, né, com a situação toda. Ah, não sei o quê, porque judeu, blá blá. Eu nem sabia que era judeu, faz umas coisas esquisitas assim. E é isso, né, cara? É um filme corajoso porque o cara, né, se prestou a fazer isso. Agora, não sei. Não, corajoso, sim. Corajoso e, assim, um bonito filme. Então, eu assisti o filme no cinema muito na época em que o filme tinha se tornado realmente uma febre pela comemoração do Roberto Benigni no Oscar, né? Ah, Ele sim. sai dando Ah, do sim, salto, icônica, que né? ganha todo Dele, mundo, é, que ele foi sai completamente andando- diferente da compostura É. da etiqueta normal do Oscar. É, ali ele foi o Guido. Ali ele foi o Guido, é isso aí. E aí depois as pessoas conectaram e falaram, mas cara, o filme que o cara fez também é muito bom. Sim. Não, o filme é muito bom. O filme é Muito muito bom. É muito bem E aí feito. eu assisti naquela época, mas naquela época, acho que se foi em 98, eu devia ter 12, 13 anos. Eita, Beleza, cara. assisti o filme e tal. Mas assistindo agora de novo, o filme tem uma ambientação de um cinema clássico que realmente é difícil de se encontrar. Então eu achei muito legal, mesmo as partes mais difíceis. Mesmo as partes mais difíceis, eu achei um filme muito legal de se assistir. Uhum. E ele Sim. poupa muito. Poderia ter sido muito pior o filme. Exato.
Ele te pega pela mão e te leva como se você fosse uma criança. Quando você vai chegando no final, vai dando aquela agonia, cara. E quando você ouve o tiro, puta, aquilo acaba com a tua alma. cara, Essa parte do tiro eu já tinha parado também. Eu vi esse filme 3 vezes. Eu vi uma no cinema, depois eu aluguei pra ver com minha mãe, que minha mãe queria ver, na época, próximo, né? E agora só hoje que eu vi mais uma vez. Então, assim, é aquele negócio. Você não precisa ficar vendo mais esse filme, não tem. É muito bonito, muito bem feito, mereceu o Oscar. Deu um bafafá na época porque ele desbancou o Central do Brasil, né? Ah, foi esse o ano do Central do Brasil. Desbancou o Central do Brasil. Aliás, eu fiquei com essa raivinha também quando eles ganharam. Falei, pô, que sacanagem. Aí fui ver o filme na TV, meu Deus, tive que dar o braço a torcer. Filme muito certinho, muito redondinho, não tem como. Não, um filme extremamente bem realizado e um filme corajoso pra caramba, pô. Foi azar, né? Azar de Central do Brasil. Um ano antes ou um ano depois teria ganhado. Exato, foi muito azar. Foi muito azar. Mas que lugar é esse? É um lugar maravilhoso. Os pombos voam, as mulheres caem do céu. Eu vou me estabelecer aqui. É tudo dele. Vai trazer camelos e avestruzes. É um príncipe. Exatamente. Príncipe Guido, a seu serviço, princesa. Tá ótimo, gente. Então, tá aí, vamos falar de algumas histórias de produção pra gente entender melhor, né, de onde veio esse filme. O filme foi inspirado pela história de um sobrevivente do campo de Auschwitz chamado Rubino Romeu Salmoni. O Salmoni escreveu um livro chamado In the End, I Beat Hitler. No final, eu venci o Hitler, né? A tradução seria. Que conta a experiência dele no campo de concentração com elementos de ironia e humor ácido. O Benini leu essa história e associou com a história de vida do pai dele, que era o Luigi Benini, que tinha sido soldado do exército italiano, mas ele acabou se tornando colaborador dos aliados, né? Ele desertou, né? Porque obviamente os italianos estavam do lado dos nazistas. E ele foi mandado para um campo de trabalhos forçados, nazista, né? E para evitar assustar os filhos, ele sempre falou desse período de forma bem humorada. Então, é estranho isso, mas você vê que tem essas pessoas que, para lidar com o trauma, né? Eles transformaram o negócio numa... humor, né? De alguma forma bem humorado. Não consigo nem imaginar como que é isso, mas enfim, né? Tem aí, é uma forma de lidar com isso. Aí o Benini, bom, gostou da ideia, vou fazer o filme. Quando ele começou a falar com os amigos dele que queria fazer isso, vários falaram pra ele que, cara, isso não é uma boa ideia, porque muita gente vai se irritar com isso. Por duas razões, né? Primeira, porque ele era comediante. E todo mundo ficou naquela, tipo assim, cara, mas o seu público não quer ver isso. Não quer ver você fazendo piada no campo de concentração. Não faz sentido nenhum esse negócio, né? Então eles acharam que isso seria ruim pra carreira dele. E a segunda razão era o fato dele não ser judeu. Então aqui é meio que aquela história do lugar de fala. Sabe como é que é? Como é que você vai falar de um assunto tão importante para uma comunidade, sendo que você não faz parte daquilo? E ele falou, não, realmente, isso aqui pode ser um problema, né? E ele queria ser respeitoso com a comunidade judaica e tudo. Então, durante a produção, ele manteve contato com um centro de documentação do judaísmo contemporâneo, que é um centro em Milão, né, que faz estudos sobre judaísmo e tudo, e ajudou ele, né, a estruturar a história de uma forma que fosse considerada respeitosa lá. Ele ainda contou com a consultoria de 2 sobreviventes de Auschwitz, para garantir que a interpretação dele dos acontecimentos seria aceita pela comunidade judaica. Mas ele se preocupou, então, pelo menos, né? Ele se preocupou de não ser uma coisa desrespeitosa, não era essa a intenção dele. Ele falou, tudo bem, eu sei que o tema é delicado, eu sei que a forma que eu vou abordar não é tradicional, então eu quero falar com pessoas, né? Eu li entrevista dele sobre isso, ele é bem sincero falando desse negócio. Tanto que ele fala em entrevista também que o objetivo dele não era retratar fielmente o que aconteceu durante o Holocausto. Ele tem uma visão bem interessante. Olha só, ele fala que acrescentar essa inexatidão histórica é uma forma de respeito, porque, segundo ele, é uma história que é tão horrível que você só consegue apreender por documentário ou depoimento de sobrevivente. Tipo assim, o horror foi tão grande que qualquer tentativa de você mostrar de forma realista aquilo é uma cópia que diminui o impacto do que aconteceu. Olha como é que a visão do cara é curiosa em relação a isso. É verdade, né? E aí, já que vai diminuir o impacto, ele faz uma situação fabulosa. Isso, então ele fala assim, eu vou pra uma coisa mais... quase que com uma coisa mais lírica, né? Mais poética, porque eu quero falar daquele tema ali, mas eu não vou fingir que eu vou conseguir mostrar o que era, porque ninguém nunca vai conseguir mostrar o que era. Claro. É isso que ele tá querendo dizer. Claro.
Claro. Bem interessante isso. Claro que depois do lançamento do filme, muita gente discordou dessa visão dele. É uma visão polêmica, de fato, né? Então o filme gerou uma certa controvérsia, mas a grande maioria do público e da crítica abraçou o filme, que se tornou a maior bilheteria da história do cinema italiano e a maior bilheteria de um filme em língua estrangeira nos Estados Unidos até então. Com um orçamento estimado em 20 milhões de dólares, o filme faturou mais de 230 milhões de dólares nas bilheterias. Ele também foi aclamado pela crítica, especialmente na Itália, onde o Benigni passou a ser considerado um herói nacional. Olha isso. O filme ainda fez enorme sucesso em festivais e premiações mundo afora, incluindo o Grande Prêmio do Festival de Cannes de 1998 e 7 indicações ao Oscar daquele ano, incluindo melhor filme e melhor diretor, sendo que ele acabou ganhando 3. Ele ganhou o Oscar de melhor ator, né, pro próprio Benigni, melhor filme em língua estrangeira e melhor trilha sonora original. E como o Tom comentou aí, essa premiação ficou marcada, né, como um dos discursos mais marcantes de todos os tempos do Oscar, né, porque o Benigni faz aquele, né, ele faz um escarcéu, sobe na cadeira, sai andando em cima de todo mundo, fala um monte de maluquice e tal, né, é bem engraçado, né, o jeito meio até histriônico dele ali, né, ele encarnou o palhaço ali mesmo, né, foi bem curioso. E é isso, minha gente, bora pro troféu aleatório? Bora. Bora. Troféu aleatório. Vamos lá então, troféus aleatórios. Ô Tom, lembra aí pro nosso ouvinte, qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? O troféu aleatório é você sair fugido de um burocrata a milhão na sua bike e, por coincidência, você acabar trombando no amor da sua vida. Aí, boa. Excelente. E ainda falar assim pra ela: espero que a gente se encontre na próxima vez na vertical. Tá vendo, cara? Essa parte do filme é outra pegada. É Sim, muito é outra esquisito esse pegada. negócio, cara. Vamos lá então pros troféus aleatórios. Dudu, qual é o troféu aleatório para o A Vida é Bela? Troféu Anjinhos vai pro nome dos filhos do Oreste. Vocês lembram do Oreste? Não, quem que é o Oreste? O Oreste é aquele cara que o Guido ficava roubando o chapéu dele, trocando. Ah, tá bom. E aí os filhos dele são aqueles gêmeos que estavam brigando no sofá. Na primeira cena que eles se encontram. Sim, e os filhos sim. dele, um chama Benito e o outro chama Adolfo. Ah, é isso mesmo. Putz, é. Tem uma situaçãozinha em relação a isso, né? Porque ele meio que vai questionar o cara. Ele pergunta, acho que o Isso. cara pergunta o que Da você acha situação da política, né? Ele Como é que dá a pergunta, política? aí o cara fala o nome dos filhos e ele É, deixa ele vai pra já lá, dar né? aquela Ele travada, né? desconversa. Fala, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. e tal. Exatamente. É. E você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí pro A Vida é Bela? Eu gostaria de dar o troféu assédio de socorrista pro Guido, que não pede permissão pra chupar a perna da Dora e ainda diz que se precisar pode ficar ali 30 minutos tirando o veneno da vespa. Mas aí tudo bem, é marido e mulher, né? É, tá certo. Não. E você, Tom, qual é seu troféu aleatório? O meu troféu aleatório Zé Bundão vai pro fofinho do maltês que tem que se equilibrar lá na bandeja na hora que o Guido tá servindo os canapés durante o baile. Tem um cachorro em cima da bandeja. Tem. E ele é fica um o tempo maltezinho ali. igual o Zé Bundão, meu cachorrinho. E aí, parabéns pra ele. Teu cachorro chama Zé Bundão? Não, é o apelido do Drogo, né? Mas ele é o Zé Bundão. Tá bom. Tá bom, ó, eu vou dar aqui o troféu Cake Boss de bolo mais extravagante pro bolo etíope, que eles Nossa, servem lá esse na é- festa de Nossa noivado Senhora. da Dora. Tem um avestruz de decoração segurando um ovo de avestruz no bico, que era um ovo de verdade, né? Então, não era de verdade, que se tivesse caído na cabeça do cara, não ia quebrar daquele jeito, não. Que ovo é aquele que cai É na um ovo cabeça do falso. cara? Não, era pra fingindo que é de verdade, mas se cai na Ah. cabeça da pessoa um ovo de avestruz, O cara não, morre. nem O cara quebra assim, morre? não. Peraí. É Traumatismo Quanto craniano. pesa um ovo de extremamente avestruz? dura a Ovo de casca do ovo de avestruz, avestruz é uma mais bola de preciso. boliche? O que é isso? Você tem que abrir Não, com é muito martelo, duro. cara. A casca é muito dura. É mesmo? Olha aí. Pô, não tinha ideia disso. São animais que vivem em regiões áridas, né? Então a casca tem que ser bem protegida. Mas a piada ali era que era um ovo de Não, avestruz, certo? sim, a piada funcionou, a piada foi ótima, mas na realidade não seria. Tá bom. Tá ótimo. Então, quem é que vai entregar esses troféus aleatórios de hoje? Avestruzes,
Tem uma pergunta aqui pra vocês que ficou assim no vácuo do filme. Qual E é o que é? Estou gordo, feio, todo amarelo na verdade. Se me perguntarem onde estou, faço quá-quá. Quando ando, faço popó. Quem sou eu? Adivinha não só. respondeu isso, né? que era... É mesmo, ele não fala, né? A Não resposta. respondeu. E qual a resposta? Peraí, Não calma, sei. faz de novo esse negócio. O Léo Ela vai fica saber. incomodado que não é Não. o pato, né? Porque ele fala, Não. não é pato. Não Que o tem. Léo tinha dado Benini como falou. hackear charadas. Qual que é a resposta? Então, não tem resposta. O Benini falou que era mesmo sem resposta. Era pra deixar no ar mesmo. Era só pra sacanear mesmo. Pegadinha do malandro? Não pode Benini. Sacanagem, pô. Eu acredito que tem uma revelação aqui agora. Tá bom, então, pra gente encerrar aqui, eu vou dar o recado de hoje. O recado é que o nosso querido Cauã Eu ia falar isso também. se torna oficialmente o nosso aleatório número 34. É um momento mágico Maravilha. do nosso podcast. Cauã, você vai receber o link para entrar no nosso maravilhoso grupo do Telegram. Vai passar a interagir com essa comunidade saudável, porém maluca de aleatórias. O que mais, Chi? Que outras vantagens o Cauã vai ter aí de ser um aleatório? Não vou fazer a piada do cartão de novo. tá? Grande programa de esperando o cartão de crédito dele. Não vai ganhar. Mas se você juntar R$50 e esse título de aleatório, você ganha um desconto nas lojas americanas. Que Se isso? você juntar R$50, você pode trocar por um. Você pode trocar por uma camisa de R$50 na loja aleatório. Por americana. um produto de valor de R$50. Exato. Exatamente, cara. Ou valor Inspirado. menor e receber dinheiro de volta. Olha aí, essa já é vantagem. Aí já vem vantagem. Enfim, é isso. Vamos fazer promoções inspiradas pela Coca-Cola dos anos 80. Você paga Bom, R$200, então, ganha Os um aleatórios ioiô. vão poder trocar por um ioiô. Exato. Não. Do sessão aleatória. Paga R$200, ganha um ioiô. Isso, Do sessão aleatória. exato. Olha, eu ia falar que não pode falar ainda, né? Sobre os prêmios que estão por vir aí pela frente. Não pode falar. Não pode pode. falar, acho que pode. Não É, mas pode? Acho que fique não, ligado. não Falar pode. já, Não pode, não pode. Não, A vai Maria vir, não tá aqui, vocês ficam falando essas esperar. coisas. Mas, ó, Isso. ser aleatório vai valer a pena em breve. Vai valer a pena em breve. Porra, depois de já 2 valeu, anos, já. depois de 3 anos, o Xi falando que vai valer a pena. Que isso, Xi, ajuda a gente O aqui. Xi tá demais, cara. Não, e eu como aleatório número 1 posso dizer isso. Que realmente, entendeu? Porra, Você não pode dizer demorou que pra vai valer a pena no Posso futuro. dizer, É Pô, isso. não que não teve demorou, uma foi longa logo espera. instantâneo. Um outro recadinho importante é que o Cauã é o nosso primeiro aleatório a sugerir o seu filme utilizando o Perguntas e Respostas do Sportfly. Não é não. Olha aí. É sim, Mas ele já Serviu falou pra alguma disso. coisa? Não, teve alguém que já sugeriu, não foi não? já sugeriu, já teve. Agora ele foi o primeiro que foi o Foi sorteado da lista do por... Spotify? Foi Olha da lista aí. do Sportfly. Usando esse link maravilhoso que tem. Então aproveita aí, ó. Já vamos dar um recado aí pra você que tá escutando esse episódio. Quer ser como o Cauã? Quer se tornar um aleatório? Quer poder trocar R$200 por um ioiô? Você pode colocar o seu filme aí pelo Spotify, já que você tá ouvindo pelo Spotify mesmo. Abre aí, ó. Tem uma pergunta que é: qual é a sua sessão aleatória? E você coloca aí seu filme. E Exatamente. você entra pro nosso baldinho Vanilla, o nosso baldinho, como que eles chamam? O baldinho primordial. Meu, Baldinho original. Prime. Esse é o, Mundial. né? É Baldinho Classic. Vamos chamar de Baldinho Classic. Baldinho Classic. Isso. Baldinho da Fundação. O baldinho do Velho Testamento. Esse. Isso. E assim a gente encerra a nossa conversa sobre o filme e bora para os assuntos aleatórios. Bora. Bora. É meio caótico esse aqui hoje. Meio. Papai, por que os cães e os judeus não podem entrar ali? É porque eles não querem que entrem. Cada um faz como bem entende, Josué. Lá na avenida tem uma loja de ferramentas, né? Eles, por exemplo, não deixam entrar os espanhóis e os cavalos. Mais pra frente tem uma farmácia. Ontem eu estava com meu amigo, um chinês que tem um canguru, e ele disse: vamos entrar. E disseram: não, chinês e canguru não queremos aqui. É isso, são antipáticos. O que se pode fazer? Bora lá então para os assuntos aleatórios da semana. Xi, Opa. agora é a hora, hein? Agora é a hora. Energia lá em cima. Qual é o assunto aleatório da semana?
Vamos lá, no filme a gente vê o Josué trajando uma roupa um tanto quanto estranha, né? Boné de aba pequena, uma jardineira com calça curta que parecia mais uma fralda, sapato de boneca com meia levantada. Bom, mas essa era a moda infantil dos anos 40 na Itália. Cada país teve a sua moda de época, né? Mas assim, dá pra gente traçar alguns paralelos entre a moda através das décadas que foram seguidas em diferentes países. Então hoje eu vou falar sobre as mudanças na moda infantil dos últimos 110 anos. Olha aí, ó, vestimento Panorama geral da moda infantil. No panorama geral, vou dando isso uma aí. corridinha aqui porque o tempo urge. Bom, para começar, vale lembrar que antes do século XX, as roupas para bebês e crianças pequenas não eram diferenciadas pelo sexo, tá? Tanto os meninos como as meninas vestiam roupas iguais até os 5, 6, até 7 anos de idade. Ou seja, tanto meninos quanto meninas usavam vestidos que geralmente eram brancos para acentuar a inocência delas. Tem Aí um depois movimento os- atual de fazer isso também, né? Pois é. Voltar a usar roupas. Tem, né? Tem, tá rolando isso. Não, pois é. Caralho. E aí, depois dessa idade, as crianças usavam roupas iguais às dos adultos, né, com os mesmos tecidos e cortes, mas em tamanho menor. É só na virada para o século XX que a gente consegue perceber melhor as tendências de moda infantil. E é isso que a gente vai fazer agora, analisando década por década, começando em 1910, onde a moda criada pela Rainha Vitória anos antes, né, de vestir os filhos dela com roupas de marinheiros e kilts, que são aquelas saias do estilo escocês, se popularizou entre as famílias. Você via vários menininhos ali vestidos de marinheiro. Só que a parte de cima do uniforme que eles usavam tinha um babador por baixo, imitando uma camisa. Era um babador, não era camisa. Pera aí, é um negócio meio Pato Donald? Meio Pato Donald. Isso. Olha só. Tem um negócio desse que protege só o peito, né? Os meninos não usavam calças compridas até a adolescência. Olha só, quando ficava frio, eles usavam meias longas de lã, mas não usavam beleza. calças compridas. Aí é tipo Porque eles falam que quando- o nhonho. Né? Não, O quando nhonho usava também. calça, quando ele usa calça é quando ele está atingindo a maturidade. E aí Certo, pode é um assumir rito de responsabilidade. passagem. Isso, é um rito de passagem. Já as meninas usavam vestidos longos brancos, né, que era a cor da inocência, da pureza, e todas as roupas tinham poucos ornamentos, porque durante a Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 até 1918, havia um racionamento de tecidos e outros materiais. Nessa época também as crianças começaram a usar uniformes militares, veja só. Era Eita. comum ver crianças vestidas de soldado, de enfermeira, etc e tal. Meio cosplay, assim, sabe? Cosplay. É. Tá. E tanto os meninos quanto as meninas usavam botinhas de couro de cano alto com cadarço. Não tinha nada desse tênis, coisa e tal. É. Já na década de 20, os casacos de lã passaram a ser usados pelos meninos. As mães preferiram comprar roupas de lã e outros tecidos que eram mais duradouros, duráveis, né? E fáceis de lavar. As meninas geralmente usavam vestidos, muitas vezes com mangas bufantes e detalhes de renda. Mas as crianças já não usavam tantas camadas de roupa como usavam no passado. E aí cores como branco, tons pastéis e tons discretos se tornaram mais populares, tanto para meninos quanto para meninas. Outra mudança foi a introdução de estampas nas roupas, né, onde também já era possível ver um padrão. Tinha estampas de cachorro e tambores nas roupas masculinas e de gatinhos e flores nas roupas das meninas. Olha aí. Já começou a mudar, né? Então a indústria começou a produzir modelos prontos, né, roupas de tamanhos pré-determinados, padronizados, e em 1929 já lucrava milhões com a venda desses produtos infantis. A década de 30 chegou com a produção de roupas em massa, que possibilitou que as crianças começassem a usar roupas que favoreciam os movimentos do corpo, né, já que elas passavam o dia brincando, pulando e tal. Os cortes foram ficando mais apropriados para crianças. Só que os anos 30 foram marcados pela Grande Depressão Econômica. Então as famílias mais pobres tiveram que fazer roupas para as crianças usando o que tinha disponível em casa, né? Inclusive sacos de farinha e batata. Olha aí. Até essa década não era comum ver meninos usando calças compridas, não. Já as meninas começaram a usar a moda que a atriz mirim, a Shirley Temple, usava. Ou seja, aqueles vestidinhos soltinhos, sapatinhos brancos de salto baixo, né, tipo sapatilha. E foi nessa época que as roupas infantis começaram a ter zíper, que é para incentivar as crianças a serem mais independentes e vestirem sozinhas. Cores mais brilhantes e padrões começaram a aparecer, aí influenciados pela estética Art Deco e pela era do jazz. E aí chegamos aos anos 40, quando aconteceu o filme lá e uma grande revolução, a popularização das calças jeans, principalmente devido ao racionamento de materiais causados pela Segunda Guerra Mundial. Certo.
As meninas começaram a usar calças em casa. Olha aí, mas na escola, na igreja, em festas e outros eventos sociais, era obrigatório usar saia ou vestido. Tá? O governo permitia que crianças comprassem roupas com mais frequência, né? Já que elas cresciam e precisavam de novas roupas. Foi nos anos 40 também que essa história de roupa de menina e roupa de menina ficou mais forte com a associação do rosa ao aspecto feminino. Antes disso, era comum ver meninos vestindo rosa. Mas foi só nos anos 50 que as crianças passaram a ser vistas como indivíduos com necessidades próprias e não apenas miniaturas dos adultos, né? As roupas das crianças ficaram mais simples e confortáveis e os meninos começaram a usar calças compridas em qualquer idade. Os anos 50 também testemunharam o surgimento de modinhas como os tênis de lona e os cardigans. E as roupas começaram a ficar mais informais, com os meninos trocando os blazers e casacos por suéteres. E as meninas começaram a usar vestidos que traziam um avental na cintura, era uma modinha na época, né? Ou seja, aquele visual dona de casa. Esse negócio de criança usar blazer, tem aquele negócio dos batutinhas também, não tem? Eles usam roupa de adulto, lembra? Não sei, não assisti. Você não viu, né, Chico? Que sorte O a sua. Alfafa usava. O alfalfa, né? O Ele alfafa, usava. né? É, Eu já vi alfafa. o pôster já. É aquela roupinha lá. É. Bom, aí chegamos na década em que a moda preferida do nosso host André surgiu. Os anos 60 e suas camisas xadrez. Olha aí sim, agora nós estamos A falando. moda infantil refletiu a influência da cultura jovem e do movimento hippie. Estilos mais casuais e descontraídos se tornaram populares. As calças dos meninos começaram a ficar mais ajustadas ao corpo. E aí nós passamos a ver com mais frequência roupas nas cores vermelho, amarelo e laranja que ficaram populares na época. E mais uma vez a moda começou a ficar chata para as meninas, né? Já que as escolas começaram a impor um dress code mais severo e por conta disso cresceu o trabalho das costureiras e alfaiates que tinham que adaptar as roupas para se adequarem a esse dress code. Nos anos 60, a moda infantil passou a usar as fibras... Eu tô parecendo o Thiago, as fibras. Nos anos 60, a moda infantil passou a usar as fibras sintéticas, como o nylon, o poliéster e o spandex. Bom, eu nasci em 68, então eu não peguei essa época. Eu fui começar a usar roupas spandex quando você era criança? Não sei. Não, porque eu comecei a usar roupas de criança na década seguinte, e não de bebê, né? Nos anos 70. E eu lembro de usar calças boca de sino com os padrões de tecidos bem questionáveis, né? Tipo, xadrez com quadriculado e camiseta listrada e sapato de bico largo. Não, xadrez inclusive é ótimo. fotos assim, horrorosas. E o movimento feminista ganhou terreno nessa década e as meninas puderam começar a usar calças compridas nas escolas. E se elas quisessem usar coisas na cor azul, tudo bem também. Já não era mais uma coisa mal vista. Mas homem não podia usar rosa. Isso virou lei nos anos 70. A ideia de peças unissex foi forte nessa década e algumas peças como macacões, shorts, coletes, sapato, plataforma, etc. podiam ser usados tanto por meninos quanto por meninas. E no final dos anos 70, aí sim os jovens começaram a usar mais tênis. Aí chegamos à melhor década de todas, né? Os anos 80. Agora vai. A moda infantil dos anos 80 foi marcada pelo exagero, com cores brilhantes, tecidos sintéticos e estampas chamativas. Acho que todo mundo aqui cresceu nessa época, né? Já Então, tinha roupas aquelas roupas verde-limão, esses negócios? Que a gente usava na década de 80, shorts e camiseta. E tênis. É. O shortinho Todo vermelho é um mesmo. clássico. Shortinho vermelho. Shortinho vermelho. Mas eu nunca tive esse apego por roupa, não. Então eu não escolhia minhas roupas, por Eu exemplo. acho que eu tinha uma foto de Não, bermudinha Não vermelha. tinha nada disso, não. Eu também não lembro de escolher minhas roupas. A roupa era uma coisa que aparecia em casa, né? De vez em quando você Aparecia, chegava lá. exato. As tias roupa. traziam, né? É, Não, do nada, tem materializava uma roupa lá. lá pra você vestir. Roupas esportivas influenciadas pelo boom da cultura fitness também se tornaram populares entre as crianças. Era comum ver crianças usando aqueles conjuntos combinando, né? Com legging, polaina, jaqueta de nylon, por exemplo, tudo da mesma cor. Os meninos adotaram calças jeans com jaquetas de couro ou jaquetas bomber, então eles já ficaram mais descolados. O que é jaqueta bomber? Aquela mais estufadinha. O nome vem do uniforme dos soldados que voavam naqueles aviões bom. bombardeiros. Aviador, né? Ah, sim, sim. Os jeans mais largos, né, chamadas calças bag, fizeram sucesso no final da década, assim como os diferentes tipos de lavagens de jeans. Quem aí usou um stonewash, aquela bem esquisita, mesmo, parecia um
aquele mármore de pires de cozinha. Isso daí eu não lembro exatamente, mas a tal da calça bag eu lembro, porque minha mãe me fazia usar esse negócio aí. Era aquela calça larga, né? Bem largona. Era muito esquisito também. Calça bag? A calça chamava calça bag. Que era uma calça que era tipo do dobro do seu tamanho, eu não sei. Ela era afinada na cintura e nas pernas, mas o resto era bem largo. O resto era meio largo, era um negócio meio MC Hammer, assim, tipo. A gente chamava de calça abafa-peido. E foi nessa época, nos anos 80, né, que a propaganda direcionada às crianças pegou forte. Então, a criançada começou a pedir para os pais comprarem um determinado tipo de roupa, né, principalmente influenciados pelo que eles viam na TV e nos filmes. Também. Era muito comum. Foi a década onde havia um estilo muito claro de roupas para crianças, o que não aconteceu nos anos 90, quando a moda infantil começou a copiar os estilos dos adultos. E aí foi nessa época que as crianças começaram a usar camisas de flanela, coturnos. A primeira vez que eu vi uma criança com coturno, eu achei muito esquisito, cara. A camisa xadrez era vem daí, né? É isso. As roupas começaram a ficar mais largas ainda, né? Beirando absurdo, também. Né? Aquelas calças caindo na cintura, mostrando a cueca. Né? Roupas aí já era muito esquisito. A galera mais fashion que tinha aquela. Realmente tinha a calça que ficava no meio ficava na virilha, né? Praticamente. E foi nessa década de 90 também que as crianças começaram a usar tênis de grife. Então, aqueles tênis caríssimos, patrocinados por famosos, viraram febre nos anos 90. Bom, aí veio a desgraça dos anos 2000 e com eles uma moda super sem graça para crianças que começaram a usar camisa de botão, sapatênis, outros estilos mais adultos, em cores neutras, inclusive porque as grifes começaram a oferecer os mesmos estilos para todas as idades, né? Então era comum a gente ver crianças usando jeans skinny, moletom com capuz. Só que o preço é muito mais caro. Exato. Pois é. Exatamente. É absurdo. O cara usa um terço do tecido e cobra 3 vezes o preço. É isso mesmo. Eu consigo comprar 3 camisas por 100 e poucos reais pra mim e um body do Henrique que custa 80 e tantos. Nessa época os tênis também foram ficando cada vez mais tecnológicos e obviamente mais caros ainda. É sempre tênis, né? Impressionante. Essa aqui era o tênis com amortecedor, entendeu? Começou a aparecer isso aí. Agora tem o tênis que pisca luzinha. Tinha um tênis que era com rodinha, tinha uma rodinha que os meninos andavam com tênis com rodinha. Tênis com rodinha, não é patins, não? Então, ele tinha uma rodinha que tinha embaixo. Atrás, o menino andava. Ele ficava uma rodinha atrás. Uma rodinha, e isso. uma na frente. Ué, não, era uma só atrás. Não, era uma só. Na verdade, eram os dois atrás. Isso. Eram os dois atrás. Então você tinha que levantar a ponta do pé pra poder deslizar. Mas o rola era garantido. Gente, você botar a criança com um negócio instável desse, é pedir pra tomar. Não, mas é que tá, os meninos aprendiam a andar e andava rápido com a porcaria do negócio. Era isso? Tinha uma técnica lá pra andar com esse tênis. Bom. Então, e a moda chegou ao auge, né? Nos anos 2010, quando você conseguia ver um pai e um filho vestindo a mesma roupa de grife. Isso. Isso aí, claro que eu vou fazer. Aí, e o mesmo aconteceu com as meninas. Qual o problema? Tem um mini-mi. Mini-mi. Vai ficar igual. Um detalhe interessante é que, a partir dos anos 2010, as crianças começaram a usar menos calças jeans. E até porque a moda nessa década foi muito influenciada na moda para a prática de esportes, então o visual esportivo dominou a moda infantil também. Foi nessa década de 2010 também que surgiram roupas infantis com uma preocupação ecológica e a sustentabilidade. Mas que, brincadeiras à parte, o filho pede para vestir igual o pai, igual a mãe, depende. O filho pede. Tem isso? Pede, fica igual. Se espelham, né, na gente. Eu já vou comprar aqui. Tiver filho, um monte de camisa xadrez, porque vai ser só isso. Que isso, gente? Já monto meu enxoval agora. Bom, e como é que as crianças estão se vestindo nos anos 2020? Eu acho que ainda é cedo para bater o martelo e definir o que vai marcar essa década para as próximas gerações, né? Agora, eu quero saber mesmo qual era a peça favorita do seu vestuário quando vocês eram crianças. Tem uma coisa que você não comentou, Ishi, que eu tô lembrando aqui. E a calça rasgada? Onde que entrou nessa história? Isso é agora, A calça com... É isso aí? Não é agora. Isso não, nossa, pelo amor de Deus. Calça rasgada. Foi nessa época que começaram a usar modelos para adultos também. Apareceram as calças rasgadas também. Será? Não, mais anos 2000. Anos 2000 não. Mas a calça rasgada, no início dos anos 2000, era rasgadinha. Agora, ela meio que entra na sala, a menina entra na sala, em cima de um rasgado no meio da calça inteira e fechado embaixo. Não, é verdade. Agora você a moda é um inteira rombo na calça. Isso. Já pergunta, nossa, foi atropelado? Isso. Parece. É verdade.
E aí, quando eu vi vou isso ter aula em também. laboratório, eu falo assim, proibido, não pode, nem ter rasgado. Não pode entrar descalço em laboratório. A que eu tô pensando é aquela que é meio que um desfiado no joelho, assim, tipo Não. um negócio meio grunge. É no início dos anos 2000, né? Mais pro início, assim. Até Da 2010, raiz sei em lá. que isso acontecia naturalmente, né? Então, aí Pois os é, meus então eu rasgados eram de também, verdade. sabia? Eu tinha as Exato. minhas calças de criança, o joelho tudo arrebentado, porque gostava de brincar de goleiro, Pois é. ficar pulando igual um maluco, Então, destruía todas as calças, a mãe adorava. eu abri tudo andando de carrinho de rolimã. Mas enfim, qual era a peça favorita da história de vocês quando vocês eram crianças? Tinha alguma camiseta que vocês adoravam? Algum tênis? Algum boné? Nossa. Eu lembro de uma meia amarela que eu tinha que era do Rambo. Olha! Eu tô com essas memórias. Meio amarelo do Rambo. Essa eu achava demais. Eu tinha um tênis, cara, que ele era estampado com um pé. Então você colocava o tênis que tinha no formato de pé. Então era muito engraçado. Deus do céu. E o Xi falou sobre o pai vestir igual o filho. Mas eu não lembro. Xi, você tem irmãos? Tenho 2 irmãos e uma irmã. Ah, tem bastante, irmão. Tenho. Se passou pelo inferno do que é se vestir igual ao seu irmão? Ah, da Não. roupa que vai passando de um pro outro? Não, é ele- vestir a não. mesma roupa. Ah, vestir a Não, mesma Os roupa. dois vestir igualzinho. Ah, Na minha época, só os gêmeos faziam isso. Não queira. os gêmeos faziam isso? Minha mãe fazia direto isso. Nossa senhora, que inferno. Mas a diferença de idade pra vocês é pequena? Não, são 4 anos, é bastante. É igual do meu irmão, então eu nunca tive isso, não. Não De tem usar esse igual. negócio de usar roupa igual? É bom você ser filho mais velho, porque aí você pega as roupas novas e passa as usadas pro irmão, né, mais Isso, Pois novo. é, e eu assim por lembro que diante. tinha esse negócio de passar tudo a roupa bem. mesmo. Tinha esse negócio mesmo. Eu Não, sempre herdava vai as ter, roupas do gente, meu irmão, sempre principalmente o uniforme da escola. Olha só, Eu sou Chico, mais velho, então só roupa nova. eu não lembro de roupa favorita, mas eu lembro agora que vocês falaram do negócio de passar a roupa, né, de geração para geração, eu lembro de uma coisa engraçada. O meu avô, né, do nosso avô, uma vez eu não sei porque ele tava fazendo alguma limpa no armário e ele achou umas roupas de quando ele era adolescente. Umas meias, não, umas calças, umas coisas assim. E ele me deu de presente. E eu usei. E eu ia pra escola com os casaquinhos, assim, um negócio. Mas era, tipo assim, umas coisas de muitos anos antes, sabe? Tipo, era. Aham. E a galera porque me a moda é zoava cíclica. muito. E eu não entendia lembro por quê. disso. Porque era só um casaco normal. Olha só. Eu tinha umas meio douradas, um negócio meio esquisito, assim. Que pensando agora, meio marrom, sabe? Tipo, não era bem dourado, era um bege, assim, meio esquisito. Uns casaquinhos bege também, meio de lã. Que eu acho que era dele quando era novo, né? E eu usava numa boa. E, tipo, então, mas assim, eu ouvia demais. A mas- moda é cíclica, né, cara? Eu lembro de usar calça skinny quando eu tinha meus 18, 19 anos, aí Olha saí aí. de moda e vieram as roupas largas e depois voltou tudo de novo. Voltou tudo. É, exatamente. Aí. E era esse o assunto aleatório de hoje. Maravilhoso. Eu não tô lembrando de nenhuma roupa favorita que eu tinha, não. Eu acho que não tinha esse apego à roupa, não. Também não. Não. É. Eu tenho certeza que se a Marina tivesse aqui, ela teria. Pô, ela deve estar respondendo agora, ouvindo o episódio, ela tá com certeza. Deve respondendo. estar respondendo. Marina, coloca lá no grupo dos aleatórios. Fazer igual ela faz com a gente. Bota lá no grupo dos aleatórios. Tá ótimo, minha gente. Maravilha. Bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Pois não, senhor. É que houve um erro. Que erro? Quem é, senhor? O meu marido e o meu filho estão no trem. Como chama-se seu marido? Orefse Guido. Oh, Orefse Guido. Também tem Orefse Josué e Orefse Eliseu no trem. Não tem erro. Qual é o erro? É que eu quero ir também. Tudo pronto. Pode mandar partir. Vai, em frente! Volta para casa, senhor. Vá. Eu também quero ir nesse trem. Our program is People in Jazz. Today our man in jazz group. Vamos lá, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? O filme de hoje trata sobre como a sobrevivência também era uma das formas de resistência durante o regime nazista.
assim como se trata da relação entre pai e filho durante esse período. E aí, particularmente, eu acho que esse foi o tema mais fácil que eu já passei e que já escolhi. Assim foi sorteado o filme A Vida é Bela, eu já logo resolvi, falei, tá aí, chegou a hora, tem uma listinha ali de puxar as minhas cartinhas de temas aleatórios, tá na hora de falar sobre a graphic novel mais importante de todos os tempos. Putz, ô louco. Na volta do meu querido bloco chamado Gibizeira. Maravilha. Hoje a gente vai falar sobre a obra Maus, a história de um sobrevivente. Ah, sim. All fiction has to be as honest as you can make it. This, I believe. Olha só, Maus foi criado por Art Spiegelman e é um daqueles tesouros literários que transcende o limite das palavras e das imagens. A experiência é incrível porque ele mergulha o leitor em uma experiência muito intensa. Para mim, ler o Maus era muito complicado porque essa sim, diferente de A Vida é Bela, é muito pesada. Então eu tinha que ler muito aos poucos para conseguir me manter concentrado no que estava rolando e ainda manter a paz de espírito. Essa graphic novel é um dos pilares da Nona Arte e esse episódio é justamente aqui para justificar como é que esse quadrinho se tornou um exemplo magistral de narrativa gráfica e como é que ela pode ser empregada para contar histórias mais complexas e profundas além do mundo dos super-heróis como era na época. Eu vou tentar aqui explicar não apenas sobre a obra-prima em si, mas também sobre a criação, sobre a biografia do autor e a história do nazismo que serve como pano de fundo para o Maus. Além disso, a gente vai dar uma olhadinha também em diferentes interpretações da obra e como é que foi que ela contribuiu para a evolução da história das graphic novels. Vamos começar falando sobre o Art Spiegelman. Para entender o Maus, não tinha como. Precisa conhecer o autor por trás dessa obra-prima. O Art, ele nasceu em 1948 em Estocolmo, na Suécia. E depois teve a sua família se mudando para os Estados Unidos. É um dos mais renomados e inovadores quadrinistas da história. E ele começou a sua carreira lá em 1960, muito novo, destacando-se pelo seu estilo único e de muita experimentação visual e narrativa. Isso porque, se você ler um outro livro dele chamado Breakdowns, que conta as suas primeiras obras, que vinha de uma outra revista que foi de criação dele, o Raw, cada tipo de quadrinho, cada história que ele contava tinha uma forma de se desenhar completamente diferente. O cara é um dicionário completo de como se desenhar com estilos diferentes. Além disso, o cara tem uma narrativa muito ousada e muito explícita. Além da criação e edição de revistas de quadrinhos do underground. E o underground é isso aí mesmo, sem nenhuma pretensão de agradar ninguém para conseguir angariar fundos para manutenção da sua própria obra. Ou seja, o cara fazia o que dava na telha, gostou, se não gostou, foda-se, alguém vai gostar. E o olho do cara era muito bom porque ele conseguia revelar grandes gênios dos quadrinhos também na sua revista Raw. O Spiegelman não só influenciou gerações de artistas de quadrinhos, mas ele também ajudou a legitimar o quadrinho não como um gênero, mas sim como um meio, uma forma de arte respeitável. E aí, foi com o Maus que o Spiegelman alcançou a consagração máxima da sua carreira. A graphic novel foi publicada originalmente em capítulos na sua própria revista chamada Raw, como eu disse, dos anos de 1980 até 1986, e depois saiu seu primeiro compilado chamado O Meu Pai Sangra História, e em 1991, 5 anos depois, ele lançou o segundo livro, chamado Aqui Os Meus Problemas Começaram. E o Maus conta uma história extraordinária que mergulha na Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, contando a história do pai dele e da sua relação de pai e filho de uma maneira nunca antes vista. O Maus é uma narrativa de diversas camadas. Uma técnica narrativa que se mostrou bastante eficaz na exploração da complexidade do Holocausto, ao mesmo tempo em que mostra a complexidade da relação entre pai e filho. A primeira camada segue a vida do Wladek Spiegelman, que é o pai do Art Spiegelman, um judeu polonês que sobreviveu aos horrores do campo de concentração nazista graças ao seu temperamento
mas também há muito jogo de cintura, assim como o nosso querido Guido do filme A Vida é Bela. A segunda camada ocorre simultaneamente retratando o Art Spiegelman, entrevistando e interagindo com seu pai enquanto ele escrevia a graphic novel. E essa estrutura metanarrativa de vai e volta, e às vezes a história tem fatos reais, mas às vezes tem ilustrações para suavizar o contexto, permite que o leitor mergulhe profundamente na experiência do Art de tentar compreender a história do seu pai, até então pouco contada pelo próprio pai, e só percebida por meio de algumas frases e da sua própria personalidade. É uma abordagem brilhante que conta não só a ligação emocional entre o ator, o seu pai e o leitor, mas também contando com muita riqueza de detalhes qual que era a história do nazismo. Tanto é que esse livro, O Maus, acabou ganhando o prêmio Pulitzer de jornalismo, tal qual a sua fidelidade em retratar o campo de concentração. E Spiegelman não só optou pelo tradicionalismo ao retratar os personagens, como disse, a sua narrativa bastante interessante e experimentalista, ele representa os judeus durante a história como ratos e os nazistas como gatos, os poloneses como porcos e assim por diante. Essa metáfora de animais permitia que o autor conseguisse explorar ainda melhor as complexas dinâmicas do Holocausto, tirando a humanização dos personagens e, ao mesmo tempo, dando um pouco mais de humanidade a eles. A escolha de usar esses animais antropomórficos para representar as diferentes nacionalidades e etnias é uma alegoria bastante poderosa que adiciona uma camada adicional de profundidade à narrativa. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque durante muito tempo, durante o regime nazista, a propaganda nazista em si diversas vezes retratava os judeus como pessoas não humanas. Inclusive, existe uma das frases do capítulo do Maus que tem aspas do Hitler dizendo: sem dúvida os judeus são uma raça, mas eles não são humanos. A propaganda nazista como um todo tenta o tempo todo desumanizar os judeus, e existe inclusive filmes que contam a história sob a perspectiva alemã sobre quem são os judeus e diversas vezes retratam os judeus como ratos. Foi a partir daí que ele criou essa ideia de tentar representar os judeus como ratos, os alemães como gatos, como uma sequência de perseguição e de predação. Para conseguir compreender completamente essa obra, O Maus, é fundamental a gente conseguir entender a história. O Holocausto, o capítulo mais sombrio da história da humanidade, foi o extermínio sistemático de milhões de judeus e outros grupos étnicos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso todo mundo sabe. É um tema extremamente delicado e doloroso que não deve ser jamais apagado e deve ser massacrado toda vez que existe algum tipo de expressão neonazista. O Holocausto é representado de maneira crua e sem reserva na obra. E o Vladek narra diversas atrocidades que ele acabou testemunhando e experimentando em primeira mão, desde a perseguição inicial dos nazistas até a sua estadia nos campos de concentração. Além disso, o período em que já havia acabado, em que ele tinha se livrado já do campo de concentração, mas ainda não necessariamente livrado do regime nazista, em que ele ficou preso durante semanas dentro de um trem com outros sobreviventes sem a possibilidade de poder sair de lá. A narrativa é muito crua e não poupa dos detalhes, oferecendo ao leitor um vislumbre bastante aterrorizante e brutal do que era essa tentativa de desumanização que ocorre durante esse período. E por isso, para mim, é tão difícil ler esse livro, porque realmente o nível de detalhe e ainda a forma artística como esse livro se expressa é bastante complexo e bastante difícil de engolir. E Maus não se limita apenas a retratar esses horrores do Holocausto, ele também explora essas consequências psicológicas duradouras que as experiências tiveram sobre as vítimas e as famílias. A tensão do pai e do filho entre o Art e o Vladek, o filhinho caçula, que é o Richer, que acaba não sobrevivendo durante a guerra, são temas recorrentes da história, inclusive refletindo esses traumas transmitidos que acabam passando de uma geração para outra. Por exemplo, o Art Spiegelman, na obra do Breakdowns, que ele lança depois, conta diversas vezes em que ele acabou tendo que ser, ainda jovem, internado em um hospital psiquiátrico. Assim como a Anja, ou Anya,
que era a esposa do Vladek e mãe do Art Spiegelman, que depois de anos acabou tirando a sua própria vida depois que percebeu que ela tinha perdido praticamente todos os seus familiares, a grande maioria durante o regime nazista. O Maus é uma obra de arte literária que tem sido objeto de inúmeras interpretações e análises críticas. E uma das principais interpretações é a representação dessas diferentes nacionalidades como foi dada, e as etnias como os animais específicos. E aí, essa escolha tem sido discutida diversas vezes pela academia e amplifica essas dinâmicas de poder e humanização e desumanização. Diversos artigos argumentam que os animais não apenas servem como maneira eficaz de despersonalizar os personagens, mas também refletem a hierarquia de poder subjacente ao Holocausto. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos entram na guerra, eles entram na forma de cachorro, como aqueles que perseguem os gatos. E assim vai uma cadeia predativa, que não tem fim. Outra interpretação interessante é o uso das fotografias reais, isso é muito interessante. E documentos históricos que estão embutidos na arte do Art Spiegelman. Esse é o momento em que você consegue compilar e é onde ele realmente joga para cima as graphic novels e os quadrinhos como um efeito maior do que era feito até a época. Isso porque ele começa a trazer elementos visuais que ancoram a história em fatos reais, reforçando a autenticidade da narrativa e trazendo o aspecto jornalístico à graphic novel. Por exemplo, tem uma foto muito emblemática da obra, que é a foto em que o Vladek, o pai do Art, envia uma carta para Anja depois que eles descobrem que os dois estão vivos, que os dois sobreviveram aos campos de concentração, em que a foto expõe que o Vladek prefere vestir a roupa do campo de concentração para poder transmitir de que é realmente uma foto real dele de tempos depois do campo de concentração, porque ele também já parece ter recuperado o peso que ele tinha antes. Quando ele foi pro campo de concentração, ele tinha quase 90 quilos e ele chegou a pesar 42 no campo de concentração. Maus, então, não é apenas uma obra-prima isolada. Ele também desempenhou um papel fundamental na evolução das graphic novels com todos esses elementos narrativos. Antes de Maus, os quadrinhos eram frequentemente restritos como mídia de entretenimento para criança. Mas o Art Spiegelman desafiou essa noção ao abordar um tema tão sombrio e complexo com tamanha profundidade, riqueza de detalhe e sensibilidade ao mesmo tempo. E a influência do Maus pode ser vista na proliferação de graphic novels que tratam de temas históricos, que tratam de temas políticos, que tratam de temas sociais e também das biografias. Inclusive, ele passou por um grande aperto que quando saiu esse livro, que na verdade ainda não era chamado de livro, as obras de quadrinhos ainda estavam restritas a um nicho bastante específico, e ele veio para as livrarias, a primeira coisa que aconteceu foi ranquear o livro do Maus como um livro de ficção, um dos 100 maiores livros de ficção a serem lidos. O próprio Art Spiegelman mandou uma carta pro editor falando: cara, é minha biografia, como é que você chama isso de ficção? É minha biografia, é a biografia do meu pai. E o cara falou: você retratou como se animais falassem, e animais não falam, por isso eu coloquei na ficção. Todo mundo ficou indignado com essa história, e pouco tempo depois acabou ganhando o prêmio Pulitzer, e daí o editor foi forçado a colocar o livro na seção de biografias e livro de história. O sucesso da obra abriu portas para outros grandes livros e obras com narrativas mais exploratórias e mais maduras, como por exemplo Persépolis, que eu amo, da Marjane Satrap, que conta a vida dela no Irã durante a Revolução Iraniana, e Fan Home, da Alison Bechdel, que explora a descoberta sexual lésbica dela e a abordagem da recepção da família dela sobre isso. Os dois são maravilhosos, duas autoras incríveis. Inclusive, Persépolis é uma animação de cinema depois. Foi feita uma animação também, verdade. O Maus, por fim, desafiou as fronteiras do que é possível na narrativa gráfica e explorou isso à enésima potência. O Spiegelman demonstrou e ainda demonstra até hoje, inclusive em outra grande obra dele, A Sombra das Torres Ausentes, já que ele descreve o momento em que houve o ataque terrorista do 11 de setembro, ele estava próximo às torres no momento, e ele demonstra
que os quadrinhos podem ser uma forma eficaz de abordar temas sérios e provocar reflexões bastante profundas. A abordagem inovadora desse cara, a estrutura narrativa, traz elementos visuais e textuais que criam uma experiência imersiva e estabeleceram, no final das contas, um novo padrão para o potencial artístico das graphic novels, que ainda estava bastante restrito a questionamentos sobre a vida dos super-humanos. Portanto, o Maus não é só uma graphic novel, mas um grande monumento literário e efetivamente uma obra de arte que continua a tocar e educar gerações futuras sobre os horrores do Holocausto e também traz uma narrativa gráfica inacreditável. Existem muitos quadros por página e muitos detalhes em cada um deles. Nenhuma escolha desses quadros são em vão, é tudo muito bem pensado. A obra do Art Spiegelman é, ainda bem, uma celebração da resiliência humana e um lembrete de que devemos aprender com o passado para evitar que essas atrocidades se repitam no futuro. Curiosamente, o Art Spiegelman, com essa obra, voltou a vender muito depois que uma cidade do Tennessee, nos Estados Unidos, simplesmente proibiu a comercialização dessa obra na cidade. Não diferente, é uma cidade que também tem algumas células neonazistas. A última grande curiosidade é que o Art Spiegelman já veio aqui, no Brasil, para dar uma palestra na PUC de São Paulo, que foi a faculdade que eu estudei. Mas, infelizmente, enquanto ele esteve lá, roubaram o notebook do cara. Caralho, então, por favor, cara, se foi você que roubou, ou se você sabe quem roubou, não tenha medo, pode denunciar, porque Art Spiegelman vale. É isso o tema da semana. Maravilhoso, Tom. Eu vou te falar que eu até peguei aqui minha cópia do Maus aqui, porque faz muito tempo que eu não leio. E foi um dos quadrinhos que mais me impactou na vida. É o que você falou mesmo, a leitura difícil, né? É pesado pra caramba. Vocês já leram Dudu e X? Não, eu não li. Dudu leu, né? Já, Você que me deu esse livro, não foi? Eu ia te dar de aniversário, mas você já tinha. Ah, é verdade. Você me deu, mas eu já tinha lido, é verdade. Eu fiquei com ele pra mim. Você ficou com ele pra você. Cara, é incrível. Mas eu tenho que revisitar o Maus mesmo. Vale a pena, assim. Cada vez que eu leio, tem um elemento diferente. Eu lembro que na época que eu li, o que eu mais me marcou foi porque ele vai... obviamente que ele conta, né, a história do ponto de vista do Vladek, né, que é o sobrevivente, e você vai vendo como que eles próprios não entendiam exatamente o que estava acontecendo, né? A coisa vai acontecendo aos poucos, assim, é meio que eles vão entendendo aos poucos o que está acontecendo. E que é uma mensagem muito impressionante, porque quando a gente vê hoje em dia aí, voltando esse papo, né, de fascismo e tudo mais, é isso, né? As coisas vão acontecendo aos poucos, assim, não é de repente chega alguém e sai prendendo todo mundo, né? Tudo tem um processo. Mas assim, não por agora eu vou ler Maus. É uma leitura difícil mesmo. É difícil. Mas eu também, tem muito tempo que eu não leio, mas tem um lugar especial aqui na minha coleção. Isso. É bem legal. Muito boa lembrança, Tom. Mais um gibizeiro aí, como é que é? É isso aí. É gibizeiro? Seu quadro? É isso aí. Mais uma sugestão aí maravilhosa. E bora pro próximo assunto aleatório. Bora. É? O que eu disse, Josué? Uma coisa excepcional. Que lugar, hein? Vamos, senão a gente fica sem lugar. Ei, nós fizemos reserva, hein? 2 simples. Vem. Com licença. Aqui está. Cadê? Aqui está. É aqui. Vamos dormir aqui apertadinhos. Josué. Papai, esse lugar é horrível. Cheira mal, eu quero a mamãe. É só mais tarde. Tô com fome. Vamos comer. E eles são malvados, gritam. É claro, porque querem o prêmio. Um tanque de verdade todo mundo quer. Tem que ser duro. Eu posso ver a mamãe? Quando acabar o jogo. E quando acaba? Tem que fazer 1000 pontos. Quem faz 1000 pontos ganha um tanque de verdade. Vamos lá, Dudu. Agora tá nas suas mãos. Você pode transformar esse episódio oficialmente em um Bad Vibes Cast, ou você pode, né, jogar energia lá em cima. Não, jamais. É um filme muito bonito, mas muito difícil também de assistir. Assistir mais vezes, é complicado. Como o Guido estava levando tudo na leveza lá na situação de prisioneiro e nas atividades mesmo que eles faziam, eu vou falar de atividade de integração na jornada do colaborador,
onde todos nós que já trabalhamos em empresas, ou ainda estamos trabalhando, participamos de alguma coisa. Vocês vão se Dinâmica? identificar com alguma delas aqui. Dinâmicas do RH? Dinâmica de RH. Ah, Não. o X já ficou triste Não só de vou ouvir, já virou bad responder vibes. o que eu Que vou tá isso, fazendo claro daqui que 5 não anos, já. tá? Que isso, legal demais, olha só. Como o próprio nome sugere, atividades de integração têm como propósito garantir a aproximação entre os integrantes de um time, possibilitando que criem um vínculo de confiança e amizade com coleguinhas de trabalho. E aí elas podem ser aplicadas em diferentes momentos da jornada do colaborador, a fim de atingir objetivos diversos, como introduzir um novo membro ao time, ou até mesmo melhorar a comunicação entre todos e, consequentemente, o clima organizacional. Seja qual for a situação, as atividades de integração trazem muitos benefícios para as empresas, como aumento de engajamento e motivação, criação de um ambiente de trabalho mais feliz, estímulo à colaboração, construção de times de alto desempenho. Maravilha. Quem escreveu isso aí é o cara que vende essas dinâmicas, né? Obviamente, feito pelo RH da empresa que vende a dinâmica, porque não é possível. Calma. Vale lembrar que funcionários que são constantemente estimulados tendem a permanecer em seus trabalhos. Ah, com certeza. Hoje, tem pesquisa com resultado. Resultados obtidos por uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, em 2016, ilustram bem essa informação. O estudo constatou um índice de 24% de rotatividade voluntária nas empresas brasileiras. Enquanto entre as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, em 2019, a taxa é de 7%. E o cara falou que é por causa da dinâmica do RH. Olha, tem uma lista das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Essa vale um assunto aleatório aí. Vale mesmo. Anota aí, Tom. Melhores empresas para trabalhar no Brasil. Claramente. É o oposto da vagas arrombadas. Aqui, ó, além disso, um levantamento feito pela Universidade da Califórnia identificou que trabalhadores mais felizes são, em média, 31% mais produtivos, 3 vezes mais criativos e vendem 37% a mais em comparação com outros. Trabalhador que ganha mais, ninguém fala, né? É só o que é mais Pois feliz, é, né? é o que Mais feliz mais porque tá ganhando dinâmica, do mais. RH, salário que é bom nada. Vamos falar de dinâmicas aqui, ó. Vamos. Tem a dinâmica dos objetos. Vamos lá. É um manual mesmo, olha aqui, ó. Se você quer fortalecer os vínculos entre os membros de um time, estimulando a confiança entre eles, a dinâmica dos objetos é uma boa escolha. Em que consiste? Então você pede para os colaboradores levarem um objeto pessoal que tenha valor emocional para a empresa. Todos os objetos devem ser colocados numa caixa sem que seja possível identificar os donos distribuídos entre o grupo de forma aleatória. E a partir de então, os colaboradores terão tempo para cuidarem dos objetos recebidos e tentarem descobrir de quem o item pertence. Um joguinho pra você saber quem que levou. De quem que é aquele negócio lá, aquela calcinha, aquele negócio do alguém. Pô, peraí. Na hora agendada para o encerramento da atividade, os participantes devem dizer o nome do colaborador, a quem eles acham que é o objeto e contar como chegaram a essa conclusão. Nossa, mas deve ficar um clima. E aí, depois que todos revelam, né, os integrantes compartilham a história por trás do objeto escolhido. Certo. Essa eu nunca vi. Essa eu nunca fiz. Não, pois mas vai chegar alguma, não é possível. Já fez, Xi, esse daí? Já. Aí, o que você levou, Xi? O que você levou, Eu não lembro o que eu levei, sério, eu não lembro, porque eu achei tão absurda que eu falei, por que eu vou levar uma coisa bem neutra, assim, que não vai me comprometer de nada, então eu não lembro o que eu levei. Pior é que é, né, porque você tem que, nessa hora, você coisa tem que pesar íntima, né? alguma coisa, exato, Um não negócio pode de levar valor emocional, sei lá. Mas eu lembro que rolou um estresse na conversa lá, porque eu não lembro se foi alguém que falou que associou um objeto a uma pessoa era religiosa, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Tá vendo? Então, cara, a chance de dar um climão. Ficou um climão. Nossa, a chance de dar merda é altíssima. Exato. Mas eu não passei nessa dinâmica, não. Tudo pra dar errado. Pra evitar que dê merda, tem a opção do quebra-cabeça trocado. Como é que é essa? Que aí, ó, o quebra-cabeça pode ser utilizado para estimular o trabalho em equipe, capacidade de comunicação e senso de liderança. Em prática, você divide os participantes em 2 grupos, com tamanhos iguais. Cada grupo vai receber um quebra-cabeça diferente.
porém com o mesmo nível de dificuldade. Só que o segredo da dinâmica é que, antecipadamente, o moderador mistura algumas peças do quebra-cabeça do grupo 1 com o quebra-cabeça do grupo 2. Ah, E aí, sem que eles tem que saibam. negociar com o outro E cara. ao longo da execução, as equipes têm que dar conta do que aconteceu e entrar em consenso para recuperar as peças faltantes. Olha aí. Isso aí. Que sacanagem. Esse pode gerar conflito também. Tudo tem potencial de dar merda, né? Esse aqui é legal que ela tem a parte física também, ó. Campo minado. Tem o objetivo de trabalhar a confiança entre colegas de trabalho de forma bem simples. E aí divide a equipe em duplas e prepara um trajeto com obstáculos utilizando os próprios objetos do escritório. Mesas, cadeiras, caixas, barbante. Então, já Não. fiz. Se tudo estiver pronto, um dos participantes deverá atravessar o circuito vendado seguindo as orientações da dupla. Isso aí é mais ou menos o que o Tom fez, só que mais divertido. Isso. Mas isso tem que ter um espaço grande pra você fazer. Não dá pra fazer no O escritório. cara, sei lá, tira um dia do escritório e transforma as mesinhas em obstáculos. E é isso. Entendi. É galera do RH criatividade aí, rolando então, a solto. galera tá ganhando pra isso, né? Já fizeram isso daí, quebra-cabeça, ou então campo minado? Eu fiz, mas não chamava campo minado, não. Era o caminho que você tem que Não, fazer. você pensa. Tinha umas garrafas de água no chão. Caralho. Eu já fiz tantos desse negócio, eu apaguei da memória a maior parte desses. Eu lembro que eu já fiz esses aí de que você tem que negociar com o outro time pra pegar alguma peça, alguma coisa, já fiz sim. E eu tô lembrando de um também que tinha que equilibrar os pratos, aquele negócio de... Que você trabalhava no circo, pô? Então, era um negócio meio circense mesmo, que você tinha que aprender a equilibrar uns pratos. Que coisa escrota, cara. Sei lá. Isso na empresa que eu trabalho meio que saiu de moda. Isso tinha mais na época que eu entrei, assim, coisa de alguns anos, muitos anos atrás, no caso. Depois meio que saiu de moda. Ou eles fazem com o pessoal mais novo, talvez, né? Pode ser, né? Pode ser. Eu sei que eu peguei o auge, né, dessa mania de fazer essas atividades aí nas dinâmicas de grupo. Foi bem na época que eu tava no mercado. Acho que foi início dos anos 2000. Não, dos anos 90. Início dos 2010, talvez? Não, anos 90 já tinha. Os 90 já tinha? Nossa. Anos 90 já tinha. Nossa, é um horror. Eu lembro de um que todo mundo tinha que dar as mãos, fazer uma roda gigantesca, e o desafio era todo mundo ficar de costas pro centro, sem soltar as mãos. Calma, olha só. Será que é essa aqui, ó? Nó humano. O nó humano. Não sei o nome do... Como é que é o nó humano? Olha só. Para trabalhar o diálogo e a cooperação. Você reúne 8 a 20 participantes para que formem um círculo, dando as mãos pro colega que está do lado. Olha aí o Xi. O Xi faz quase tudo. Na sequência, o círculo tem que ser desfeito e os participantes poderão caminhar livremente na sala. A proposta é incentivar que os colaboradores reconheçam as qualidades dos seus pares. Mas eu entendi. O que tem que fazer? Sai andando e aí? Entendi nada. Entendi nada desse também. A minha tinha a ver com comunicação. A solução é que alguém tem que passar por baixo do braço de uma dupla e todo mundo segue atrás. E acaba todo mundo virando de costas no centro da roda, né? Tem que ficar andando. Aí todo mundo tem que parar onde está e dar a mão para a pessoa exata que estava no seu lado direito ou esquerdo na formação original do círculo, sem sair do lugar. Pra você lembrar de quem era a pessoa, é isso? Aff, Maria. Aí todos estão ligados aos companheiros, formando um grande nó. O desafio é fazer com que todos voltem à posição inicial em formato de círculo sem soltar a mão. Aí ele põe dá a mão. Aí você sabe quem está do seu lado, direito e esquerdo. Aí vocês desembaralham, você tem que dar a mão de novo para as pessoas que estavam com você. E aí desfazer esse nó. Mas o que você aprende fazendo isso? Fala aqui que dança do acasalamento. Diálogo e cooperação. Tem que conversar para ver quem que tem que passar debaixo do braço de quem. Construindo uma torre, ó. Atividade de integração bastante conhecida. Vamos lá. Todo mundo já fez essa. Essa aí é manjada. Para excitar o espírito de equipe. Dividir os colaboradores em grupos de até 8 participantes. Cada equipe terá que construir a maior torre possível, utilizando aí diferentes objetos. Por exemplo, Lego. Os caras, exatamente. Papel, bota copo de plástico, canudo, um monte de coisa maluca assim. Eles têm que fazer uma torre. Exato. Isso eu nunca fiz, né? Aí vence a equipe que conseguiu entregar o maior projeto em tempo estimulado. Eu fiz essa recentemente. E aí era Lego, porra. Aí eu comecei a fazer a base da torre, queria fazer umas torres sólidas e perdemos miseravelmente. Eu não peguei a parte que era pra fazer em 1 minuto e que era pra ser o... Era que peguei que era pra ser o maior, mas não em 1 minuto. Entendi. Você perdeu o timing do negócio. Eu fui fazendo uma base bonitinha. Eu me ferrei. Esse negócio bacalhado não ia dar certo. Já fez a torre, Tom? Não me é esquisito, não. Eu acho que eu mais vi do que realmente fiz. Eu acho que eu não fiz, não. Eu sei de que se trata. Esse eu lembro claramente. Com certeza eu fiz. Eu lembro que era isso. Era um monte de coisa que não fazia sentido. Você tem que pilhar. E você tinha que fazer de algum jeito aquele troço ficar um mais alto possível. É isso.
Ó, temos aqui a dinâmica do elogio. Ai, meu Deus do céu. Então você entrega uma folha e uma caneta para cada colaborador que coloca o próprio nome no papel. Aí a folha passa por todos. Geralmente você prega nas costas da pessoa e as pessoas escrevem ao menos uma qualidade sobre a pessoa que está com aquele papel ali, o nome dela. E aí depois as pessoas vão e abrem, viram os papéis e leem as qualidades deles. Ah, mas esse aí tá muito... Tá parecendo correio elegante isso aí. Esse aí. Correio elegante. Esse aí tá muito juvenil, esse negócio. Aqui, ó, tem a de círculos, indicada para grandes empresas que precisam realizar um projeto envolvendo integrantes de diferentes áreas que ainda não se conhecem. Então, organizar os colaboradores em 2 círculos com a mesma quantidade de pessoas em cada e pedir para que um grupo se posicione dentro do outro. Colocar uma música para tocar e pedir para cada círculo gire para um lado. Tá bom. Quando a música parar, cada pessoa deve se apresentar para quem estiver à sua frente. Você fica tipo, um círculo no meio, um círculo de fora, rodando. É coisa constrangedora. Quer te obrigar a se apresentar. Exato. Oi, como vai? Tudo bem? Oi, como vai? Tudo bem? É só constrangimento isso aí. Eu usava isso aí nas aulas de inglês, pô. Você fazia isso, Chico, com seus alunos? Pra rodar os pares dos alunos. Aí, tá vendo? Ai, cara, que ódio que eu tenho disso. Isso aí é uma variação do que a gente chamava de tchu-tchu. E também tem gente que não quer, gente, ser apresentado. Não quer. Ficar de lado, né? Foda isso. Lá onde eu trabalho, os caras têm mania de fazer assim, quando tem jantar, quando tem, sei lá, você vai fazer algum evento que o pessoal tá viajando e tal, aí faz o jantar de confraternização. E você não pode sentar onde você quer, tipo, junto com seus amigos. Entendeu? Você tem que sentar com aquela galera que você jamais interagir. Entendeu? Você interagir na vida. Eles obrigam a não sentar isso. Exato. Esse é uma merda, porque é o pior jantar que você vai ter na sua vida. Aliás, vamos falar, se a gente tiver aí ouvintes que trabalham com RH, eu queria simplesmente dizer que essas dinâmicas de grupo não funcionam. Não funcionam. Todas são horríveis, são constrangedoras. Você sai puto da vida. Na melhor das hipóteses, você sai indiferente. Na pior das hipóteses, sai puto. Toda vez que a gente vai fazer dinâmica aqui também, onde eu trabalho, você senta nos lugares assim, aí eles ficam por cores. Então, às vezes, você senta com a sua galera e aí debaixo da cadeira tem uma cor. Você pegar, aí sempre a cor é diferente, você tem que juntar com a galera da sua cor. Isso, nunca é com a galera da sua cor. Nunca é. É meio que pra forçar a barra, pra você integrar, né? Pra você não ficar... pra quebrar a panelinha. Eu entendo a lógica do negócio, mas existe um motivo pelo qual você tem uma panelinha, porque você não... Entendeu? Você não se identifica com todo mundo. É simples assim. Porque você tem gente que nunca viu, você nunca vai ver, você só vê nessas dinâmicas. Você nunca vai ver, pô. Você só vê na dinâmica. Só no dia da dinâmica, exatamente. Porque eles têm isso também, né? Eles pegam gente aleatória de vários departamentos lá, que nunca vão interagir. Vou lá ficar amigo do... Não, no meu aqui no caso são professores de cursos diferentes, tá? Alguns se conhecem, outros não, mas é complicado. O que mais tem de dinâmica? Tem mais 2, ó. Exercitar a empatia, o poder da empatia. Poder da empatia. Exercitar a empatia no trabalho, hein? Nessa atividade, então, ó, você reúne uma equipe e pede para cada um escreva em um papel, sem se identificar, alguma dificuldade ou problema que esteja enfrentando no trabalho. Aí, tá vendo? Eu odeio meu chefe. Escreve lá. Clássico. Anônimo, mas é anônimo. Aí os papéis são misturados numa caixa e distribuídos. Cada colaborador tem a missão de ler o que está escrito e, como se o problema fosse dele, tentar propor uma solução. Será? Tão fácil resolver problema dos outros. Ai, que horror. Não é? Que horror, que horror. É fácil. Eu resolvo o problema de qualquer um, menos os meus. Os dos outros é fácil. Aqui, a última é 3 verdades e uma mentira. É uma atividade ótima para aqueles momentos em que um novo membro chega na equipe ou para aproximar funcionários que já trabalham juntos há mais tempo. Certo. É bem simples, cada membro do time anota ou fala 4 situações sobre a sua vida, tendo 3 verdades e uma mentira. E aí os demais têm que tentar adivinhar qual das situações é a falsa. E é esse que nós vamos fazer agora. Que ótimo. Eu vou começar falando 4 situações aqui e uma mentira. Depois vocês vão falando também, assim por diante. Mas como situações? 4 verdades da sua vida e uma é mentira. 3 verdades então, se preparem e uma mentira. Tom. 3 verdades e uma mentira, é isso? Isso, 3 verdades e uma mentira. Eu falei 4. 3 verdades e uma mentira. Então vamos lá. 3 verdades e uma mentira, hein? Vai lá. Vou falar as minhas. As suas. Primeiro, eu só comecei a gostar de gatos durante o curso de medicina veterinária na faculdade. Verdade. Calma, jovem. Não é pra focar, não. Então vai. Segunda, eu já fui mordido por um lobo-guará.
Terceira, eu quase caí de uma ponte com uma caminhonete. Meu Deus. Deus do céu. E a quarta, eu já voei num bimotor que caiu na floresta 6 meses depois que eu tava nesse voo. Mentira. Que isso, cara? Então, isso foi só uma interjeição. Tá, e aí o que a gente faz agora? A gente tem que falar qual que é a verdade, qual que é a mentira? Eu acho que é a do gato. Eu também fiquei... A mentira é do gato pro Tom. Tá aí. A mentira do gato. Não, eu acho que a mentira é essa do Lobo-Guará. Eu também acho que é essa aí. O André já foi Eu mordido tô pelo mordido de Lobo-Guará. Lobo-Guará. Porque não tem por que mentir sobre isso, gente. Não tem porque isso mentir sobre nada. É uma atividade do RH, pô. O RH bem. mandou, você vai mentir. É isso. Tá, então olha só. Ah. O André e o Xi acertaram. Foi mordido pelo Lobo-Guará. Porque era mais óbvia, porque ele é Porque é mais veterinário. É. Pô, vacilando. Eu já fui mordido. Até eu já fui mordido. Sim, por um porque lobo-guará. eu tomo cuidado pra não ser mordido por esses animais perigosos. Mordido 4 vezes já. Por Detesto quando Lobo-Guará? acontece A do isso. gato eu sabia que era verdade, porque o Dudu não gostava de gato, porque a gente era pequeno, gostava de cachorro. É verdade, do gato, isso é verdade. Então vai. Vamos lá. Próximo aí. Próximo. Posso ser eu? Pode? Vai lá, Tom. Vamos lá. Eu já recusei o autógrafo do Miller. Isso é suave. Porra, velho, babei no computador, cara. faria de novo, né? Cheia, piado. E faria de novo. Faria de Merda. Porra, eu tava bebendo água. E faria de novo. Vai, Tom, fala aí. Vamos lá. Ó, vai. Ó, Ah, primeiro, eu já fiquei 28 horas esperando por um show do meu artista favorito na porta do local. tá bom. Tipo acampamento. Acampou, 28 horas. Eu fumo diariamente maconha. Excelente, excelente. Eu gosto de feijão. Tá. E o último é eu sei fazer o moonwalk do Michael Jackson. Caramba, Olha aí. cara. Essa eu sei que é verdade. Só você pode falar qual que é o seu artista favorito? Só pra gente ter uma base aqui, se vale a pena ou não. Tá, não vai fazer diferença. Vale não? Faz diferença Mas não? é uma banda que Não. não é tão conhecida, então não precisa. Provavelmente, né? 28 horas Eu na também fila. acho, não precisa ficar 28 Não horas. precisa. Não precisa. Se o seu artista favorito fosse a Taylor Swift, eu ia falar que podia ser. Mas sendo qualquer outro sem ser a Taylor Swift, você não ficou 28 horas. Não, mas eu voto no do feijão. É do feijão? Eu voto que o Tom não gosta de feijão. Pô, agora eu fiquei na dúvida, porque eu já estive presente em um ambiente com o Feijão e o Tom no mesmo lugar, e eu não lembro dele ter chegado perto. Olha Ah, aí, mas então ó. é verdade. Então essa não é mentira. Pois Essa é a verdade. Não, ele falou que ele gosta. Não. Ah, ele Então, exato. gosta. Mas ele eu não tenho gosta de certeza, porque feijão. eu não lembro dele Mas eu degustando aposto feijão. nessa. Não, Porque nunca o tive Tom com não o Tom no gosta lugar de nenhum, nada não conheço de comida, pessoalmente. né? Então, O Tom não gosta de vegetal. Eu também vou votar nessa do feijão. Não, eu vou votar no Depois- das ó, 28 eu horas. não falei calma isso, tá? que o... Você falou o quê? Eu falei que eu não gosto. Não, você falou que você Mas gosta. falou, eu gosto. Não, eu falei que eu não gosto. Você falou eu gosto, Tom. Não, eu falei que eu não gosto, gente. Caralho. Porra. Andy, Ah, Volta aí a complicou. fita, Andy. Complicou faz o a jogo historinha aí, agora. porque era eu gosto. Peraí. Porque assim, 3 não ouviram, eu gosto. É. Não, eu falei, Exato. eu não gosto. Eu falei, eu não gosto. Eu gosto de feijão. Você não Não, falou não, não. então tá bom, vai então fazer, mudou, vai fazer, tá bom. então Agora mudou, eu tá. não gosto. Então essa é Cara. verdade. Então eu vou Porra, votar essa nessa. é verdade, Então a Tom. mentira é a Agora do você 28 fudeu. horas do Eu show acho da Taylor 28 um Swift. número muito aleatório. Isso. É, foi 26. Foram 26. Fala, Tom, qual que é a sua? A mentira é que eu sequer fumei maconha na vida. Olha aí. Caralho, Tom, você não tem cara de maconheiro, pô. É pior que esse diariamente aqui tava meio agressivo mesmo, mas eu não É, quis julgar. agressivo, né? Eu não quis julgar. Mas a gente achou que não ia É. impactar, né? Sei lá, É. podia ser uma verdade. Olha aí. É isso aí. Então tá bom. Tá ótimo. Eu não gosto de feijão, eu sei fazer o moonwalk e foram 28 horas na frente do Morumbi pra assistir o primeiro show da Aerosmith. Aerosmith. Olha aí. Aerosmith, Aerosmith, a banda que você mais gosta. 2007. 2007, tá? É, Pô, 28 feijão. horas, não é possível. Você chegou 28 no horas. domingo à tarde e o show Não, acho foi... que foi no meio Quantos da anos semana. você tinha, Tom? Foi uma quarta, quinta-feira. Quinta-feira, acho. Quantos anos você tinha? 21. Ah, 21. a juventude. É. Dia 21. Caraca.
Mas, ó, o mais engraçado, nenhum dos três aqui sequer cogitou a história da maconha. Não, né? Não, pra minha defesa, eu achei o diariamente meio forte, mas Muito assim, eu não forte. quis julgar ninguém. Mas eu fiquei entendeu? no do feijão, porque ele tinha falado que, não tinha, que ele Porque gostava. eu também fiquei fixado com a história do feijão, mas depois eu pensei, pô, 28 horas pra show é muito. A maconha faz mais sentido. Vamos lá, então. Vai, quem é o próximo? Xi. Então vamos lá. Eu já apareci na revista Playboy pelo menos 3 vezes. Vai. Peraí, nas páginas centrais, em que página você apareceu? Só pra... mais pro fim. Mais pro fim. Mais Ah, pro fim. Não tá lá na capa. tá bom. Eu já passei uma noite com a apresentadora Sabrina Parlatori. Opa, tá bom. Eu não sei quem é Sabrina Parlatori, vou procurar Gente, aqui. que isso? Tá Como na assim, cadeia? cara? MTV, Tá maluco? MTV. Porra. Eu já me apresentei com a minha banda para um público de 5 mil pessoas. Caraca, 5 mil pessoas, caralho. 5 mil. Um pouquinho mais. Eu já trabalhei como guia turístico. É o primeiro. Eita porra, hein? revista Playboy? É o primeiro, certeza. Não, a Playboy, o Tom participou Qual é da a Playboy. mentira? Qual é a mentira? Não, eu vou votar, eu vou aqui por exclusão, porque o Xi já foi tudo na vida. A única coisa que ele Então, nunca falou exatamente. que foi é guia turístico. Então eu vou votar no guia turístico. Guia é possível turístico. que o Xi também Não, foi eu guia tenho turístico. eu tenho certeza que foi, e foi aquela da moça que anunciava pra ir na Disney e que faliu também. E aí, como a empresa faliu, o Xi trabalhou lá. Estela Barros. Isso, Estela Barros, essa aí. Eliane, A mulher faliu, Eliane que o Xi chamava. trabalhou lá. Eu tenho certeza absoluta. Caiu Eliane. 50 no chão agora que isso aconteceu. Pera aí, então, o Tom, qual que você votou? Qual é a mentira? Eu voto na primeira, o Xi não apareceu na Playboy. Playboy 3 vezes, na verdade foram 4. Olha aí. É uma Ah, o roupa, plot né? twist, isso aí. É um entendi, bom plot entendi. A twist. pegadinha, né? Uma vestido. O André, você escolheu qual? Eu escolhi o guia turístico. Tá, eu vou ficar com 5 mil pessoas. Tocar pra 5 mil pessoas. Olha aí, confundi todo mundo, mas quem acertou foi o Andrezinho. Olha Eu aí. Nunca Ai, trabalhei como nossa, guia turístico, apesar de ter vontade, viu? Mas não tive chance ainda. Fez de graça. O resto é verdade. Sim, a da Sabrina todo mundo sabia já, né? É, da Sabrina eu já sabia. O da Já Playboy eu era já aquelas não. coisas absurdas que o Xi, ele traz. Porque o Chico mandava aquelas piadas no final lá. É claro que o Xi ia falar que era verdade isso. Mas é verdade, tudo é verdade. Tá bom. Muito bom. Fala, André. Vamos lá. Eu só durmo com fone de ouvido. Eu nunca andei de barco. Eu já andei de montanha-russa. E eu odeio o Batman. Não, mentira. Essa última que eu botei. Peraí, como é que Aí é? forçou. Não, calma, é. É, não, forcei. Volta. Ó, uma é: eu só durmo de fone de ouvido. Eu nunca andei de barco. Eu já andei de montanha-russa. E eu já toquei na festa da firma. Eu sei. Duas eu sei. Tô em dúvida. Eu sei qual que é. Vai, Tom. É a terceira. Então, mas ó, ele pode ter andado e depois nunca mais andou, entendeu? Pois é. Não, mas calma. A primeira é fone de ouvido, a segunda é o barco, a terceira é a montanha-russa, né? Isso. Ó, primeiro é fone de ouvido. Segundo é o barco. Terceiro, montanha-russa. E quarto é a festa da firma. Não sinto uma vibe muito marítima do André, não. Vou votar nessa aí. Vai marítima. Do barco? É da montanha-russa. Ai, caralho, sempre de fone de ouvido, André? É, eu sempre pego. Porque eu sei que você dorme com aquele tapa-olho, aquele negócio de botar no olho. Mas o fone de ouvido, acho que não, hein? Primeiro, eu vou na primeira, no fone de ouvido. Tem uns agora que é o tapa-olho com fone de ouvido. Pois é, não é possível. Mas vamos lá. Eu vou no fone de ouvido. O Tom vai no Eu fui na da montanha-russa. montanha-russa e o Steve foi no barco. Fala, André. Eu já toquei na festa da firma, de fato. Todo mundo Eu sabe nunca isso. andei de barco, de fato. Ó. Eu já andei de montanha-russa, de fato, apesar de ser uma montanha-russa pra criança, lá do parque, mas eu andei e eu fiquei apavorado. E eu realmente, eu quase sempre durmo de fone de ouvido. Olha mas aí, quase sempre. Isso. Essa tá Se eu ambígua. pudesse, eu só dormiria de fone de ouvido, mas... É mesmo? Mas intra-auricular, né? Mas infelizmente essa não é verdade, porque... Você botou sempre. Então, eu botei o sempre, mas não é verdade. Naqueles do arco? Eu tenho um fone de ouvido feito pra dormir, Claro que especificamente. existe, né? Ah, acho que eu já vi qual que é. Só que E é aí bom o que mesmo? ele é excelente, é maravilhoso.
Só que ele morreu, né? Acabou a bateria, ele não fabrica mais. E aí eu tô tendo que aprender a dormir agora sem fone de ouvido, que é uma tristeza. Caramba, não tem lugar nenhum que vende usado? Não tem, descontinuou. Pô, mas você fica ouvindo coisa? Você fica ouvindo o que? Xadrez? White noise. Olha aí. Barulho de avião. Torneira aberta. Barulhinho de chuva. Nossa, eu não conseguiria dormir assim, não. Alguma coisa assim. Então eu tô tendo que fazer uma reeducação sonora agora pra dormir. Mas é isso. Então eu não entendi o que é verdade. Meu Deus. É do barco. Não, é o do fone. O que é mentira é do fone. Não, o que é mentira é do fone. É que eu falei que eu só durmo com fone de ouvido. Ah, sim. Então tá bom. Então é isso. Meu assunto aleatório. O que a gente aprendeu hoje, então, sobre nós mesmos? Várias coisas. Porque agora foram vários aprendizados aqui, né? Pô, esse foi o que a gente mais aprendeu, hein? Eu aprendi que o Dudu nunca foi mordido pelo lobo-guará. Fica aqui a pergunta se realmente foi por uma questão de habilidade. Ah, com certeza. Técnica, na verdade, não habilidade. Técnica. No manejo do animal. Técnica no manejo do animal. Exato. Podemos falar a mesma coisa do Tom, né? Fico imaginando se ele nunca curtiu um beck por falta de habilidade ou manuseio. Por falta de manejo do animal. E o Xi nunca foi guia turístico ainda. Por falta de oportunidade, porque ele queria. Calma. Tá nos planos. Ninguém pagou por isso ainda. Não, vai ser aqueles walking tour de graça, sabe? Boa. Ah, então tá bom. Você vai fazer um rolê em São Paulo e o Xi vai ser o nosso guia. Vem aí. Eu faço com prazer. Se quiserem Tô cobrar. esperando o menino nem crescer mais. Isso é uma boa mesmo. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim da semana. 26? Você tá de cueca? Tá ok. Não, 26 tá de boa. Achei que você era 36. Se vier aqui, então você morre, cara. Tá quantos graus aí? Ontem tava 37. Não, mas esse horário à noite, né? 10 horas da noite. Mas sábado à noite tava 28 dentro de casa. É porque hoje chegou nos 40, entendeu? Então assim. Nossa senhora, tá maluco. Então vamos lá, manda aí. Bora. Vamos, gente. Vamos. Claro que depois de lançar o filme. Claro que depois do lançamento. Claro que depois do lançamento do filme, muita. Ih, gente, peraí, que agora. Da pastilha. Agora é a hora da pastilha. A pastilha. Baixou aqui, baixou. Che rabbia mi fa. Che rabbia mi fa. E datemi un martello. Eu pulei um pedaço aqui da pauta, tá uma zona. Você pulou o quê? É porque eu tinha escrito um texto bonitinho pra falar do Cauã, aí eu pulei aqui, aí improvisei tudo e ficou uma porcaria, mas. Não, acho que ele ficou legal, né? Tá ok. Tá ótimo. E le canzoni lente. Che noia mi dà. Uffa, che noia mi dà. Você tá longe, hein? Tá. Eu tô longe do. Ai, gente. Chega mais perto do microfone. Eu só baixei a cabeça um pouquinho pra procurar o Cauã. Pronto, fica aí. Che cosa devo fare? Per rompere il telefono. La doperero. Ah, eu tenho aqui. Peraí que tá aqui. Ele escreveu no caderno, peraí. Oh, meu Deus, sempre deixa no lugar diferente. É o troféu Anjinhos, que vai pro nome dos filhos do Orestes. Peraí, mas fala no microfone que é melhor de ouvir. Como assim no microfone? Não é possível, gente. Nossa, cara. Aí, Não, no pronto. microfone é perto, Dudu. É uma mexidinha na cabeça. Un colpo sulla testa. A chi non è dei nostri. E così la nostra festa più bella sarà. Saremo noi. Fim da sessão.